Então, as próximas 2 horas vamos estar aqui juntos. Entretanto, eu vou percorrer aqui a apresentação e vamos falando, ok? Por isso, o tema, vocês conseguem ver a apresentação, o tema que eu estou aqui para falar com vocês tem a ver com maximizar a produtividade com equipas multigeracionais. A verdade é que isto é a realidade dos nossos dias, não é? E cada vez mais temos, acho que pela primeira vez na história do trabalho, não é? Conseguimos ter 4, 5 gerações, essencialmente mais 3, não é? 3, 4 gerações a trabalhar ao mesmo tempo. E a verdade é que isso acarreta desafios. E cada vez mais as empresas têm a lidar com essa situação. Por isso, o que eu vou falar aqui com vocês hoje é muito mais como é que trazemos isto para o nosso consciente e para o consciente das organizações e fazemos não é, address, como é que lidamos com esta situação e toda a gente está a par dos desafios, das vantagens, das desvantagens das diferentes gerações. Okay? Por isso eu vou partilhar com vocês a agenda para hoje. Por isso eu vou falar aqui um bocadinho sobre o grupo Rumos e a Galileu, é mais uma apresentação do que outra coisa, e para vocês terem um enquadramento das empresas. Vou falar um pouco sobre mim, para vocês me conhecerem melhor. Algumas pessoas já me conhecem, outras não. Vamos falar então sobre as diferentes gerações que existem, como é que estas diferentes gerações tipo, afetam as equipas de trabalho, como é que o espaço de trabalho neste momento, nos nossos dias, impacta as gerações, como aumentar então o trabalho de equipa e a produtividade destas diferentes gerações e das equipas, e depois guardo então um pouco de tempo para termos aqui perguntas e respostas. Okay. Parece-vos bem esta agenda? Vocês estão aí a ver a agenda, parece-vos bem? Se virem que há alguma coisa que gostavam de ver além disso, ponham aí no chat e eu no final tento esclarecer sobre esse assunto ou falar sobre esse assunto. Em todo o caso, se chegarmos ao final e houver questões que eu não respondi ou por questões de tempo que não tive tempo de abordar, eu acho que vocês, eu vou ter o vosso contacto, vocês vão ter o meu. Podemos apontar, vocês escrevem e eu, em tempo oportuno, volto a vocês com as respostas. Acho que pode ser isso. Okay? Pronto, vocês já devem saber, eu sou o Pedro, eu tenho 36 anos. Eu por isso eu entrei nesta área profissional. Assim, na verdade, o meu sonho era ser parte da polícia judiciária. Não sei muito bem porquê, mas acho que era porque via muitos filmes do Bruce Willis. E então eu fui para o curso de Psicologia, quando tive que escolher ali um bocadinho a área, fui para o curso de Psicologia com a intenção de ir para a judiciária. Entretanto, no curso de Psicologia tinha várias áreas, uma delas foi a parte das organizações, foi aquela que eu escolhi, um pouco para fugir às outras, né? Fui parar ali à parte das organizações, onde encontrei esta parte dos recursos humanos e de gestão de recursos humanos. Por isso, psicologia do trabalho e das organizações. Foi também muito enquanto estava na faculdade e quando a faculdade terminou, que entrei muito para esta parte do coaching e muito para responder à pergunta porque é que as pessoas fazem aquilo que fazem. Acho que essa obsessão com essa pergunta levou-me depois por caminhos desta parte da motivação, do trabalho, de ajudar as pessoas, do coaching, da programação neurolinguística e por aí fora. Por isso eu estou há mais de 10 anos nesta área de recursos humanos. Portanto, já tive em direções de recursos humanos de diferentes empresas. A empresa que eu comecei foi a IKEA Portugal. Por isso eu abri a loja aqui do Norte, da IKEA Matosinhos, que vocês conhecem. Estive lá durante 8, 9 anos, fiz as funções todas da RH, depois saí, fui para uma empresa tecnológica, que é a Blip, estive lá também como gerente, como diretor de recursos humanos. Entretanto saí e neste momento estou num outro projeto que é a Mindera, que é uma empresa tecnológica, onde faço parte da equipa de gestão também. E pronto, tem muito a ver com estes desafios das pessoas, porque é que elas fazem o que é que fazem e como é que podemos fazer as coisas diferentes. Neste momento a organização onde eu estou é uma organização muito diferente, por isso nós fazemos uma gestão de recursos humanos muito diferente da outra, por isso nós fazemos uma abordagem de self-organization ou de self-management, por isso não temos hierarquia, não temos estrutura, não temos managers, e a mim o que me fascina é muito isso, não é? É explorar as diferentes possibilidades de comportamento humano e como é que as pessoas se relacionam entre si. E esta parte das gerações é, como é lógico, uma parte muito interessante. Eu lembro quando trabalhava na IKEA, eu tinha pessoas com 56 anos a trabalhar, não é? E miúdos com 18 anos. E todos nós tínhamos de trabalhar em conjunto e fazer com que tudo funcionasse. Ainda hoje é assim. A IKEA consegue ter um espectro muito grande de idades e de gerações a trabalhar ao mesmo tempo. Pronto, acho que sobre mim é isso, não é? Eu gosto muito de pessoas, por isso para mim é muito estranho estar aqui a falar para esta câmara, não é? E saber que vocês estão aí desse lado. Eu gosto muito de contacto com pessoas, eu por mim
fico a falar todos os dias só com pessoas e diferentes desafios e perceber o que é que elas estão a fazer e o que é que querem fazer mais e como é que podem lá chegar, por isso desafiar muito através de perguntas também, é aquilo que eu gosto de fazer. E pronto, no meu tempo livre gosto muito de ler mais sobre isto, gosto muito de exercício físico também e principalmente de explorar o que é que pode ser amanhã. Não é? Eu acordo todos os dias a pensar, ok, o que é que hoje vai acontecer? Não é? E acho que é isso que me faz, que tenho o drive e a motivação para continuar. Pronto, fixe. Por isso, vamos avançar aqui um bocadinho. Se tiverem mais alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre mim, depois digam. E de certeza que depois desta formação, se tiverem interesse, podemos falar de outras formas, ou pessoalmente, ou por telefone, ou por e-mail, ou o que seja. Ok? Fixe. Então, acho que deixa-me só tentar a passar sobre mim. A verdade é que eu sou um millennial, não é? E nós vamos falar sobre gerações. E eu sou um millennial. Pronto, eu não sei muito bem as vossas idades, não é? Em que gerações é que vocês estão, mas eu sou aquele tipo que me lembro de estar a ouvir a rádio e a gravar cassetes com as músicas, não é? Eu ouvia a Rádio Cidade, By Night e gravava cassetes TDK, não é? Por isso, eu lembro-me disso, mas no entanto adoro o Spotify agora. Por isso os millennials têm muito este aspecto de acompanharam o crescimento da tecnologia, não é? Tiveram um momento onde não havia a tecnologia que existe hoje e neste momento são adopters, não é? Tipo, adoptaram a tecnologia e vivem, não é? Neste momento não vivo sem Spotify, sem a Netflix e para mim é muito estranho pensar, não é? Como é que era antes, não é? Eu antes esperava pela sexta-feira para ir ao Estúdio 2 alugar 3 filmes, não é? Alugava-se 2 e um era de graça para poder ver no fim de semana. Um, por isso os millennials são uma geração que fazem parte deste momento da workforce, né? Tipo, dos nossos locais de trabalho muito interessante e são aquelas que neste momento estão a definir o futuro das organizações. Eu vejo aqui no chat que há aqui mais millennials, a Tânia também é. Fiz Tânia César, que lembras da Cidade by Night e das cassetes CDK e gravares as tuas melhores músicas. Ok, por isso nós vamos falar mais sobre millennials e sobre as outras gerações e a abordagem que eu vos trago aqui é mesmo explorarmos a importância, é? E conhecermos melhor o que é que sermos de uma determinada geração implica em termos de prioridades e comportamentos. Okay? E acho que essa exploração vai ser fixe. Aqui a Daniela diz que também acha que é millennial. Acho que já vais descobrir, Daniela, assim que vamos mais alguns debates. Ok? Eu começava, antes de entrarmos no que é que são as gerações e os desafios, eu trouxe aqui alguns estereótipos, acho que é fixe, tipo, eu gosto muito de criar este choque antes de ter conteúdo, mas às vezes vamos ler isto ou vamos falar sobre isto e não vamos perceber o que é, mas traz-nos awareness para depois queremos descobrir o que é que isto pode ser. Ok? Então, eu escrevi aqui dois, diz, né, os baby boomers pensam que a geração X são demasiado impacientes e arriscam deitar fora experiências e testes já feitos. Enquanto as pessoas da geração X podem ver os baby boomers como demasiado políticos e inflexíveis à mudança. Né? E se pensar nos baby boomers, posso pensar sabe, nos meus pais, e a geração X é aquela que é anterior à minha, aos millennials, e por isso, claro que este choque de gerações entre aquilo que era mais antigo e tradicional e aquilo que é mais moderno traz diferentes comportamentos. E a verdade é que existem estes estereótipos, não é? E estes estereótipos, como qualquer estereótipo, não nos ajuda à relação, não é? Porque se acreditamos que isto é verdade, logo à partida já estamos na defensiva na relação, e quer seja de trabalho, quer seja pessoal, quer seja das equipas. Não é? Um outro que eu tenho aqui, as gerações mais antigas, vamos chamá-los veteranos, por isso existem diferentes nomes tradicionais, veteranos. Eu aqui, como tinha uma imagem onde são chamados veteranos, por isso eu adotei a palavra veteranos, mas podem ser também a geração mais tradicional, por isso será, sei lá, os nossos avós ou pessoas já reformadas ou então pessoas que já não estão entre nós. Podem considerar os millennials como muito mimados e auto-absorvidos. Eu lembro que a minha avó dizia exatamente isto, que é okay, só estás aí tipo, dentro das tuas coisas, dos teus filmes e dos teus computadores. Enquanto os millennials veem os outros muito focados nas suas próprias formas de ver o mundo e pouco abertos às novas tendências. Né? Eu, quando falo com a minha mãe, é preciso convencê-la a usar o telemóvel ou como é que vai fazer com a net cabo e com a TV cabo e por aí fora. Né? Ela passar por isso tudo há um processo e uma curva de aprendizagem. Aqui também. Por isso, existem vários estereótipos e, como é lógico, acho que é muito bom termos consciência que eles existem para que possamos fugir muitas vezes deles e muitas vezes, em vez de lutar contra o estereótipo, mais abraçá-lo, desconstruí-lo e podemos conversar sobre ele. Okay? Por isso,
vamos andar muito durante este tempo que tivemos aqui. Tem aqui o Augusto a dizer, sou millennial, mas propenso às mudanças das novas tendências. Claro que sim, claro que sim. E vamos falar também já sobre isso. Eu vou percorrer aqui, vamos usar muitos termos, não é? E por isso acho que vai ficar mais fácil quando eu mostrar a próxima imagem para percebermos o que é então cada uma destas gerações. Deixa-me só abrir aqui isto. Ok. Eu acho. Exatamente, ok. E vocês aqui já conseguem ver uma imagem onde tem as diferentes gerações. Entretanto, mais à frente, eu vou-vos mostrar os anos, no fundo, quem é que se encaixará dentro de cada uma das gerações. Mas gostaria de falar um pouco sobre diversidade. Não é? Vocês, de certeza que são ligados a empresas ou que já lidaram com recrutamento com empresas, não é? Sabem que durante muito tempo aqui, ainda hoje é assim, uma das preocupações das empresas era recrutar com diversidade. Não é? E parte da diversidade. Eu lembro uma altura que estava na IKEA e isto era quase uma obrigação, não é? Recrutámos com diversidade. Tínhamos, além de sermos cool, era o que se fazia naquele momento, e então focava-se muito nesta parte na diversidade, muito mais pela etnia e pelo género, não é? Tipo, equilibrar os homens e as mulheres, muito mais ter pessoas de diferentes nacionalidades e por aí fora. Hoje em dia, se calhar não se pensa nisto, não é? Como estratégia, pensa-se, ou seja, a cena das pessoas com diferentes gerações trabalharem em conjunto, haver essa diversidade, é mais uma consequência do que propriamente uma estratégia de recrutamento ou por aí fora. E a verdade é que esta parte de diversidade geracional pode ser também muito interessante para que as empresas funcionem melhor, claro que dependendo do objetivo que as empresas têm, da área de trabalho que têm e por aí fora. Mas muitas vezes eu gosto de trazer este conceito de diversidade geracional. Não é? Imagina o que é que nós pensamos em recrutamento e pensamos em recrutar alguém por ser daquela geração e o que é que essa geração pode trazer ao mundo do trabalho ou ao nosso negócio. Acho que pode ser um pensamento interessante que nem muitas das empresas têm neste momento. Quando pensam em diversidade, pensam mais na parte do género, etnia e outras coisas quaisquer. Okay? Por isso, vocês conseguem ver aqui na imagem as diferentes gerações. Por isso, temos aqui os veteranos, temos os baby boomers, temos a geração X, temos a geração Y, que é também conhecida como millennials, e a mais recente, que é a geração Z. Por isso, a geração Z são os miúdos que estão nas escolas agora, pessoas que se calhar ainda não estão muito entroncadas nas organizações, mas será o futuro então, das nossas organizações. E acho que no slide a seguir, mais à frente, já vou-vos explicar melhor cada uma das gerações e, no fundo, na questão, nas idades, e acho que vocês vão se poder posicionar dentro de cada uma destas gerações. E a verdade é, não é, porque é que surge esta conversa toda sobre as diferentes gerações? Não é? Porque que isto agora ouve-se tanto, cada vez mais ouve-se a falar e há esta necessidade nas organizações de falarmos sobre isto. A verdade é que se vocês pensarem nos millennials, não é? E eu como vos disse, sou um millennial ali dos anos 80, eu nasci em 82. Neste momento, se vocês virem as empresas, a maior parte das empresas estão constituídas por um grande grupo de millennials. Mas a verdade é que muitas das pessoas, né, quer da geração X, quer da geração Baby Boom, mas ainda estão nas empresas. E o que acontece é que há um choque muito grande, né? Há um choque muito grande de gerações, porque a verdade é que, se vocês pensarem, eu tenho 36 anos, como vos disse, né? E eu se pensar nos últimos 20 anos, né, como eu vos disse, eu consigo me lembrar da K7, TDK e está com uma caneta a ajeitar as fitas, não é? Mas hoje, se eu falar disso, a minha namorada, a Sara, tem uma filhota, que é uma Mafalda, eu se falar isso à Mafalda, não é? Mafalda tem 7 anos, vai fazer 8, ela nem sequer percebe o que isso é, não é? Essa coisa de ter que esperar. A Mafalda faz muitas vezes isto, não é? A Mafalda já é da geração Z, né? Mas a Mafalda faz muitas vezes isto e acho que vocês vão se conseguir, se têm miúdos, vão se conseguir relacionar com isto. Né? Ela, quando me pergunta qualquer coisa e eu não sei a resposta, né? E eu respondo qualquer coisa do género, ok, tipo, ok, depois vemos isso, ou eu vou procurar informação, ou eu não te consigo responder, vou procurar. A primeira coisa que ela me diz é assim: olha, vê aí, né? E aponta-me para o bolso onde eu tenho o telefone. Na cabeça dela é quase impossível, ok, não ter uma resposta imediata, não é? Tipo, como assim tens que ir ver, não é? E eu ainda sou do tempo de ir a uma biblioteca procurar informação para poder fazer um trabalho. Por isso, a constatação destas diferentes gerações é que faz com que seja relevante termos estas conversas e falarmos sobre isto, não é? Porque a verdade é que a geração Z, não é? E nós não vamos explorar tanto a geração Z,
porque é aquela mais recente, se calhar, ou seja, não é aquela que já está no mercado de trabalho a interagir, mas a verdade é que o que eu vos queria dizer e a importância destas conversas é que a evolução da tecnologia não é, está a ser exponencial nestes últimos anos e por isso eu ainda consigo perceber o que era antes, mas muitas das gerações mais novas, não é? Da geração mais nova, não vai perceber sequer, não tem referência, não tem referência do antes da internet. E isso faz uma diferença muito grande. Não ter referência no que é que foi, não nos permite ter, no fundo, uma perspectiva das vantagens ou do o que é que pode ser diferente, não é? Porque os miúdos hoje em dia, né, que estão na escola, conhecem as coisas como são, não é? Então, é do imediato, não é? As redes sociais, é o contacto imediato e a todo um instante. Eu não tenho referências de outra situação. Porque esta conversa então sobre todas as diferentes gerações é porque, na verdade, cada vez mais por isso, enquanto temos os baby boomers ainda a trabalhar, a geração X e os millennials como cada vez mais nas empresas, há um choque efetivo de gerações e quanto mais as empresas estiverem aware a isto, podem então reverter as forças e os desafios e poderem trabalhar em conjunto para terem mais produtividade, ou trabalharem melhor, ou serem mais felizes, mais satisfeitos no mundo do trabalho. Ok? Entretanto, aí está toda a gente a ouvir, estão fixe, alguma dúvida? Bom, dando props aí no. Às vezes sinto-me o Rui Unas, eu não sei se vocês são millennials, se lembram do Rui Unas, que tinha aquele programa que agora não me lembro do nome, mas alguém de certeza se vai lembrar e vai escrever aí no chat. Eu tinha um programa que eu vi onde ele estava a falar só com os espectadores e acho que todos os millennials se lembram disso. Ok. Eu escrevi aqui uma frase, no fundo é uma quote, está aqui em inglês, mas eu gostava de falar um bocadinho sobre ela. Onde diz, que é do Fabian Elizondo, onde diz Organizations that understand how to address general conflicts. No fundo é as organizações que percebem e procuram, não é, entender como é que fazem, no fundo, address, não é? Às vezes tenho, desculpem, eu trabalho muito em inglês e falo muito inglês, às vezes tenho dificuldade em traduzir para português, não é? Mas no fundo enfrentam estes conflitos geracionais, têm uma vantagem, não é? Têm uma vantagem de conseguirem encontrar as diferentes forças em cada geração e fazê-las trabalhar de forma positiva, quer seja para os clientes, quer seja para os resultados, quer seja para a satisfação do trabalho. Não é? E claro que se tiverem consciência disso, além de ser melhor os resultados e quer seja do trabalho, vão conseguir criar organizações onde as pessoas se sentem melhor a trabalhar. Não é? Se vocês pensarem na organização onde eu trabalho hoje, nós podemos trabalhar, e é muito uma característica dos millennials, não é? Os millennials, já vamos ver isso mais à frente. Eu posso trabalhar onde eu quiser. Posso trabalhar em casa, posso trabalhar na praia, posso... Bem, se o meu pai trabalhasse comigo, isto era muito difícil para ele perceber, não é? Tipo, e se ele não tivesse uma secretária ou um sítio onde pudesse estar, colocar as suas coisas e guardar os papéis e gavetas e as capas, para ele ia ser muito difícil trabalhar nesse ambiente. Por isso, as organizações têm consciência disto, podem adaptar também o seu local de trabalho àquilo que as pessoas precisam. E daí também poderem então terem colaboradores mais motivados, mais produtivos. Ok, então voltamos aqui novamente às gerações. E aqui então vocês podem ver as diferentes gerações e eu coloquei as datas em cima. Por isso, na pesquisa que eu fiz, existem às vezes algumas diferenças de datas, não é? Diferenças muito de 2 ou 3 anos, por isso não se foquem muito na. Porque se for daquele ano, sou isto, sou aquilo, por isso é perto daqueles anos. E acho que vocês conseguem se identificar facilmente depois com as descrições que eu vou fazer. Então temos os veteranos, não é? Nascidos antes de 1945, por isso, pessoas com grande experiência, pessoas que foram muito fiéis, não é, às empresas e valorizavam o sacrifício. Não é? Se vocês pensarem nos vossos avós, não em pessoas mais velhas, não é? Tipo, a experiência de trabalho e a experiência de contato com os outros era uma coisa de sacrifício. Ok. Temos então depois os baby boomers, nascidos entre 1945 e 1964, por isso grande dedicação ao trabalho, não é? A questão da carreira era muito importante para essas pessoas, capacidade para fazer carreira, compromisso. Temos depois então a geração X, nascidos entre 1965 e 1980, e aqui já começam a mente mais aberta para a diversidade, cidadãos do mundo, por isso as pessoas começaram a viajar e começaram a ser mais competitivos. A geração Y, também conhecida, como eu vos disse, como os millennials,
por isso entre 81 e 1999, ali por isso perto dos 2000, cultura de interatividade, tendências de mobilidade no trabalho, é uma característica dos millennials, reivindicativos e com grande consciência social, por isso os millennials são muitas pessoas das comunidades. Enquanto antigamente isto era assim mais estranho, é como se os cidadãos do mundo são mais ligados às comunidades e não tanto às tarefas ou às coisas específicas. E temos então depois a geração Z, nascidos depois de 2000. E esta é então tipo, não é? São os nossos miúdos mais novos, estão nas escolas e por aí fora. Críticos e seletivos, nativos digitais, não é? Estes miúdos hoje nascem a mexer no telefone, não é? Vocês se virem um bebê ou uma criança, eles conseguem ver perfeitamente fazer mexer no iPad e no telefone e conseguem colocar aquilo a funcionar, escolher os vídeos, pôr os vídeos a funcionar, ir ao YouTube, preferências, já têm os seus vídeos e fazem isso. Por isso são nativos digitais, não precisaram que ninguém os ensinasse, não tiveram formação, não viram vídeos como é que fazem. Viram a fazer e repetem e para eles é natural. Por isso, para estas pessoas da geração Z vai ser muito difícil perceber o antes do tablet e do telefone que funciona tudo no ecrã através de touch. Para eles vai ser quase inconcebível isso e perceber como é que isso funciona. Ok, vocês agora que estão a ver este slide já se conseguem situar mais ou menos nas gerações? Aí podem dar feedback aí pelo chat. Ok. Temos aí o pessoal da geração. Ok, devemos ter aí muitos millennials então. Né? Ok. Fixe. Há aqui algum geração Z ou Baby Boomer? Temos aqui geração Z. Desculpa, a geração X, era isso que eu queria dizer. Temos aí algum X. Ok, fixe. Então acho que quando formos falar mais um bocadinho sobre as características, acho que vocês vão se poder identificar com muitos dos comportamentos que eu vou descrever aqui. Acho que pode ser fixe. Então temos aqui o Pedro diz X a fugir para a Y. Ok. Acho que quando fizer aqui mais descrições, acho que vai ser mais fácil para vocês posicionarem-se onde é que estão. Ok, avançamos então. Depois, ontem a pesquisar à noite, assim, com algumas imagens, porque eu normalmente gosto de fazer, os meus slides costumam ser só imagens, mas pronto, eu senti que aqui, como não estava com vocês presencialmente, queria colocar mais algum conteúdo e por isso não coloquei tantas imagens e coloquei mais texto. Mas coloquei esta imagem que acho que pode ser fixe para as pessoas poderem associar, não é, a pessoas conhecidas em gerações. Não é? Temos aqui os millennials, vocês conseguem ver, não é? O Mark Zuckerberg e a Cristina Aguilera. Temos depois ali a geração Z, onde podem ver o Tiger Woods, o Jay-Z. E temos depois, se quiserem mais os Baby Boomers, temos aqui o Michael Jordan e a Oprah, se vocês conhecem. Não é? E depois pensamos então nos veteranos ou tradicionais, vemos aqui a Tina Turner. Pode ser uma referência para alguns ou não, muitos millennials. Eu não me lembro de ouvir no carro do meu pai, no seu rádio Pioneer, com a sua cassete TVK ainda em bronze, a Tina Turner, por isso eu tenho referências fortes. E temos também ali o Martin Luther King. Acho que isto pode ajudar a vocês conseguirem fazer encaixe e referências das diferentes gerações. Ok, claro, até aqui as diferentes gerações estamos posicionados. Okay, os nomes, por isso eu vou fazer referência algumas vezes a estas diferentes gerações. Está claro para vocês? Precisam de mais algum esclarecimento? Se precisar, escrevam aí no chat e eu irei responder. Okay? Muito bem, então, eu agora gostava de falar um pouco sobre as diferentes gerações, né, no local de trabalho e os seus diferentes perfis. E acho que esta reflexão vai dar a base depois e o modo para tudo que iremos falar aqui para a frente. Por isso, eu fiz um quadro, deixa-me só, para falarmos aqui um bocadinho sobre estas diferentes gerações. Okay. Fiquei só com uma questão, diz a Tânia. Tânia, coloca aí a questão, entretanto eu vou esclarecer. Pronto, eu coloquei aqui este quadro, eu espero que vocês consigam ver bem. Estava a tentar encaixar tudo aqui só num slide para podermos falar sobre isto. Exatamente, Tânia. A geração Y são os millennials. Por isso, nesta imagem que eu encontrei aqui, ela está com as letras, ou seja, a tendência agora a usar, mas a Y são os millennials também. Okay? Por isso, é mais comum ouvir falar dos millennials do que a geração Y, mas é exatamente a mesma coisa. Okay?
Pronto, então eu criei aqui este quadro, que acho que pode nos dar aqui algumas referências fixas, depois eu vou descrevendo o quadro e podemos ir falando um pouco sobre ele. Por isso, na coluna do lado esquerdo vocês conseguem ver aqui as três gerações que eu achei que seriam mais importantes abordarmos hoje. Como eu vos disse, a Z ainda é muito recente e os veteranos ou os tradicionais, nesse caso, não são tão representativos no mundo do trabalho, por isso eu foquei-me nestas três. Vocês do lado esquerdo conseguem ver as gerações e depois em cima eu coloquei comportamentos organizacionais, por isso quais é que são os comportamentos normais destas pessoas, as forças e então os desafios que estas gerações encontram. Por isso começamos pelos baby boomers. Por isso recordam os baby boomers, não é? São aqui as pessoas nascidas entre 1945 e 1974, por isso se pensar como uma referência são os meus pais. Não é? Então, comportamentos organizacionais. Não é? Os boomers tendem a ser otimistas, ambiciosos, competitivos e concentram-se nas suas realizações pessoais. Eles acreditam em trabalhar longas horas e esperam as gerações mais jovens que adoptem esta abordagem. Não é? Quando partilho, não é? E o meu pai sabe aquilo que faz ou a minha mãe, é? Para eles é muito estranho como é que eu de vez em quando só trabalho à tarde e depois trabalho um bocado à noite e às vezes trabalho ao fim de semana. Para eles é muito estranho isso, não é? Porque o não estar no trabalho 8 horas por dia, né? Não ter um gabinete e não ter reuniões a sério, para eles é uma referência estranha de, de valor de trabalho. Né? Eles governaram o local de trabalho por anos e estão confortáveis na cultura que eles criaram. As forças de trabalho, quando pensamos nos boomers, têm uma perspectiva de equipa, são dedicados, são experientes, né? São pessoas com muita experiência, são bem informados, têm a história por trás. E muitas dessas pessoas construíram as organizações que nós conhecemos hoje. Orientados para o serviço, né? São muito orientados para servir, né? Tipo o cliente e os serviços e por aí fora. Os grandes desafios que eles têm a ver com estilos de trabalhos não tradicionais, por isso as gerações mais novas, às vezes as pessoas desta geração, há um choque cultural muito grande, não é? Porque eu se pensar em antigos managers que eu já tive, não é? Esta necessidade que eu vejo hoje como normal, não é? Onde apetece-me trabalhar mais tarde, trabalho mais tarde, eu prefiro trabalhar à noite, trabalho à noite, prefiro trabalhar em casa numa esplanada, trabalho numa esplanada. É? Para algumas pessoas, como baby boomers, isto é inconcebível e não faz sentido. Não é? É quase como eu não sou profissional por ter esse comportamento. E por isso há aqui este choque, é um desafio também. Tecnologia substituída na interação humana, não é? Há muito receio destas pessoas de serem substituídos e ultrapassados. Como para eles não é natural esta coisa da tecnologia, como vocês veem agora, nós millennials já temos isso, e as pessoas da geração X também, não é? Acompanharam. Para estas pessoas pode ser mais difícil perceber okay, como é que eu vou evoluir, acompanhar isto, eles não têm muito receio disso, de perder os trabalhos. Equilíbrio entre o trabalho e a família. São pessoas que se focavam muito no trabalho, não é? E vocês se lembraram da minha mãe, não é? E do meu pai. A tarefa do meu pai era trabalhar e trazer dinheiro para casa. Não é? Esta coisa entre o equilíbrio entre o trabalho e a família não existia muito, não é? Tinha que se fazer dinheiro para sustentar a família. Desconfortáveis com conflitos, relutantes em ir contra os pares, não é? Tipo, não têm a capacidade argumentativa que têm os millennials ou a geração de hoje em dia. Porque têm muito mais acesso à informação e para eles é muito mais fácil dizer que não, discordar, ir contra a maré, fazer não é, protestos ou o que seja, têm informação na ponta dos dedos, então conseguem fazer isto. Para estas pessoas é mais difícil. Ok, baby boomers, acho que está aqui, parece-vos com esta descrição que ficam assim com uma noção clara do que é que esta geração, como é que esta geração funciona. Respondam aí no chat, conseguem identificar pessoas na vossa cabeça ou que relacionem, que se identifiquem aqui, ou que entrem dentro destes quadradinhos. Sim? Ok, fixe. Fixe. A Tânia está a dizer aqui e a Z. Portanto, Tânia, eu como disse, não coloquei aqui a Z porque eu depois faço uma referência mais no final, eu vou fazer uma reflexão, mas como ainda é a mais recente, eu achei, em ter que me focar nestas 2 horas, eu preferi focar nestas três e deixar a Z um bocadinho de fora, mas no fundo, a Z, se tu quiseres, se eu pensar na Z, né? Se eu pensar nos miúdos que estão a sair agora da escola, estão a começar a trabalhar, não é? São miúdos como eu descrevi ali atrás, não é? São nativos digitais, não é? São pessoas que já vivem nesta cultura da internet não é? E de fazer Skypes e videoconferences e por aí fora. Mais à frente eu vou fazer uma reflexão sobre ela e acho que
pode ajudar. Mas pronto, eu foquei mais nestas três, porque são aquelas que, além de termos mais história, não é? São as gerações onde temos mais história e mais conteúdo de interação entre trabalho para falarmos, do que propriamente a dizer que ainda está a emergir. Deixa-me ver aqui, a Sandra diz também sim, mas nem sempre as empresas permitem que cada geração se comporte desta forma no trabalho. Exatamente, e é isso que vamos falar também, um, também aqui. A Tânia diz que quando penso nas gerações, penso que as pessoas com muita flexibilidade e mobilidade. Claro que sim, essas pessoas não veem as coisas de outra forma, não é? A geração Z nem percebe, não é? Esta geração Z nem vai perceber esta coisa do trabalho de 8 horas por dia no mesmo sítio e ficar 20 anos na mesma empresa. Não é? Para esta geração Z, hum, esta coisa de estar 20 ou 30 anos na mesma empresa, nem vão conseguir perceber como é que isso é possível. Né? Por isso muda muito o paradigma do trabalho das organizações. Mas vão colocando mesmo aí as perguntas, mas aqui também sobre cultura e vamos falar sobre isso. Por isso, Baby Boomers, acho que vocês conseguiram encaixar. Vamos agora então à geração X, não é? Os comportamentos organizacionais típicos desta geração. Então, tendo visto os seus pais a serem demitidos ou enfrentar inseguranças no trabalho, eles redefiniram a lealdade. Né? Enquanto os Baby Boomers, né? Se eu pensar na minha mãe, eles eram leais à corporação, não é à empresa, não é? Porque, ou seja, no fundo, onde começassem a trabalhar, trabalhavam lá a vida inteira, não é? Não havia aquela coisa de mudar de empresa, não é? A minha mãe trabalhou no Hospital Santo António, não é? E a lealdade dela era para com o hospital e a organização. Não tanto com as pessoas e com o que eles faziam lá, não é? Tipo, era a instituição, ela começou a trabalhar lá, é? A minha avó tinha sido enfermeira lá, fez lá a carreira toda, por isso ela sabia que tinha que ficar lá a vida toda, não é? Até se reformar. A geração X já não é tanto assim. Eles redefiniram a lealdade, não é? Em vez de permanecerem leais à empresa, estão comprometidos com o trabalho e com as pessoas com quem trabalham. Por isso, esta pequena mudança faz uma grande diferença, não é? Porque permite as pessoas saírem mais dos trabalhos. Eles são céticos, tomadores de risco e querem diversão no local de trabalho. Eles procuram também mais equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Ou seja, esta geração X já começou a pensar no work-life balance, não é? Como a Tânia perguntava aqui, a geração Z nem sequer vai perceber esta coisa de não ter o work-life balance. Não é? Ou seja, a geração Z, a geração que vem aí, nem sequer vai perceber esta coisa de termos que escolher entre o trabalho e a minha vida pessoal. Não é? Enquanto os baby boomers eram caixas, isto, não é? Ou seja, eu trabalhava durante muito tempo para poder ter dinheiro, para poder ter a minha vida pessoal, o que fosse, não era o mais importante. A geração Z não vai sequer perceber isto, isto não vai fazer sentido para eles. Não é? Eles vão querer estar a viver a vida que querem e trabalharem de acordo com aquilo que acreditam naquele momento e não propriamente para uma organização a vida toda. Okay? Geração X, então onde é que estamos? Forças no local de trabalho desta geração. Então, independentes, não é? São mais independentes do que os anteriores, adaptáveis, criativos, entendem a tecnologia, por isso a geração X já começou a ter contacto com a tecnologia, com vontade de desafiar o status quo. Esta geração já começou a desafiar muito aquilo que estava pré-estabelecido, enquanto os baby boomers, a pensar na minha mãe, não questionavam o que era para fazer, o que a organização dissesse que era para fazer, fazia. Não havia aqui grande questão. A geração X já começou a questionar o porquê de fazer assim e se essa era a melhor forma. Começou a ter já outras referências. Desafios no local de trabalho desta geração. Então, desenvolvimento na carreira, resolução de conflitos e políticas do escritório, por isso, enquanto nos baby boomers a política ou a regra que fosse, as pessoas cumpriam, aqui as pessoas já começaram a questionar. Equipas multigeracionais, no fundo já começam a contactar com diferentes gerações. Encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a família. Céticos e desconfiados da autoridade. Né? Já começaram muito aquela coisa de hierarquia cega, já começaram a questionar um pouco isso. Okay? Geração X, então vamos para a geração Y, os millennials. Então, são tipicamente orientados para trabalhar em equipa. Não é? Se vocês pensarem nos millennials, e muitos de vocês que estavam aí não é? São millennials, não é? Esta coisa de trabalhar sem falar em trabalho em equipa quase não existe. Não é? Tipo assim, o valor ou a competência mais básica não é? Que procuramos reportar ou que procuramos que as pessoas tenham. Trabalham meio em grupos, em oposição aos esforços individuais. Não é? Enquanto tradicionalmente no passado as pessoas vinham muito dos esforços individuais, do valor individual, o pessoal da geração dos millennials até têm dificuldade nesta coisa de trabalhar só sozinhos. Não é? É um bocado confuso isto, porque não têm interação, porque não podem aprender, porque não podem ser desafiados, porque não podem partilhar.
né? Já são seres muito mais sociais. Além disso, eles estão acostumados a enfrentar várias tarefas com a mesma energia, não é? Esta coisa do multitasking, não é? Antigamente, as pessoas não faziam multitasking, as pessoas tinham uma tarefa. Tinham uma tarefa e uma responsabilidade e faziam isso, tipo, eximiamente como robôs. Cada vez mais, esta geração millennials, não é? Tipo, eu lembro quando comecei a trabalhar, e é um pouco aquilo que eu gosto de fazer neste momento, não é? Eu, se estiver a fazer só uma tarefa, eu fico aborrecido. Uma tarefa mais de 15 minutos fico aborrecido, não é? E posso dar muito da minha experiência pessoal. Eu estava a preparar esta formação, um, estes dias, não é? Eu tive de férias, estive a preparar a formação, e claro que eu queria estar focado a preparar isto, não é? E o conteúdo que eu vos ia entregar. E claro que eu podia ter escolhido uma sala onde fechava a porta e estava lá sozinho. Eu podia ter ficado em casa a trabalhar, mas não, eu estava no escritório onde normalmente trabalho, onde tenho, na sala do escritório que eu trabalho, normalmente à volta com 200 pessoas, a sala onde eu estou tem para aí 20, porque eu faço parte daquela equipa, e por isso como é natural, não é? Eu estou exatamente como estou aqui, no computador, na frente a trabalhar, não é? 10 em 10 minutos sem pessoas a interromperem, não é? Com chats, com perguntas, fui fazer reuniões. E claro que isso me incomoda, não é? Porque estavam-me a quebrar o ritmo de trabalho. Mas eu sou um millennial, não é? E eu gosto disso. Não é? E se eu não tivesse isso, eu próprio ficava aborrecido, não é? Porque estar 3 horas ou 4 horas só a trabalhar num conteúdo é bastante desafiante para mim. Por isso esta parte do multitasking é claramente uma característica dos millennials. O pessoal millennial aí no chat, identificam-se com isto? Vocês não sentem necessidade de estarem a fazer várias coisas ao mesmo tempo? E no fundo é quase uma forma de trabalho hoje em dia, não é? E as organizações vivem disso, não é? As organizações hoje em dia já não conseguem viver sem as pessoas fazerem várias coisas ao mesmo tempo. E é uma característica. Okay, deixa eu ver então o que é que o pessoal está aqui a escrever. Sem dúvida, sim. As gerações são muito influenciadas pela educação, claro que sim. Mas pronto, acho que vocês, como millennials, não é, que eu vejo aqui muita malta mais na geração X, acho que conseguem se identificar com isto. Funciona até como fator de motivação, exatamente. Ok? Então, forças no local de trabalho. Então temos os millennials, não é? São pessoas otimistas, não é? Eu lembro, não é? Eu sou uma pessoa muito otimista, não é? Eu acredito que vai resultar. Eu não sei muito bem o que é, não é? E a minha estratégia, muitas vezes, é muito... Eu digo sempre que sim, aceito, e depois vou ver como é que vou resolver o problema. Não é? As pessoas de gerações anteriores não fariam isto, não é? Não fariam isto sem ter a certeza, sem investigar primeiro, sem validar a informação. Hoje em dia, não é? Os millennials, a geração Z, nós absorvemos informação toda como verdadeira. É? Nós abrimos o Facebook de manhã, não é? Toda a gente fala isto, não é? O Facebook, não é? E nós quase que vemos as notícias do que acontece no mundo agora pelo Facebook. E nós lemos qualquer coisa lá e acreditamos como realidade, não é? E reagimos logo àquilo, não é? E já faz parte da nossa realidade. As gerações, não é? Se eu pensar na minha mãe, não é? Eles não levam muito a sério aquela informação, não é? Se eu despartilhar isto, não é? Ela vai me perguntar, mas onde é que viste isso? No Facebook assim, não é? Foi uma pessoa muito fidedigna que disse isso, não é? Tipo, não foi um professor, não foi uma informação que veio num jornal sério. Um, e por isso as pessoas das gerações anteriores são muito mais desconfiadas, não seriam tão otimistas. Também passaram por desafios muito diferentes, não é? Quer sejam as guerras, as depressões, os desafios económicos. Não é? Por isso, os millennials são mais otimistas, multitask, são persistentes, são tecnologicamente mais experientes, não é? Como é lógico, motivados para aprender e crescer, orientados em trabalho em equipa. Os desafios que eles têm, então, comunicação respeituosa, conhecimento funcional, precisam de estrutura, especialmente com temas de pessoas. Eu vejo muito isto, não é? Eu trabalho cada vez mais com engenheiros informáticos, pessoas de tecnologia, e esta malta é muito boa no código e a fazer coisas incríveis e muito rápidos, mas depois naquilo que tem a ver com relações entre pessoas e com pessoas, não são bons. Não é? Se vocês pensarem na geração Z, não é? E a Tânia perguntava aqui a geração Z. A geração Z do futuro, não é? Vai ter muito desafio nesta coisa do contacto pessoal. Não é? Porque vivem, não é? Como devem imaginar, não é? É muito fácil. Quantas pessoas é que vocês veem? Imagina, se vocês virem, eu até posso pensar no meu pai, não é? Vocês virem no Facebook, não é? Vêm aquelas notícias do JN ou do Público ou por aí fora. E depois, se forem aos comentários, é muito interessante ir aos comentários. Não é? Eu, às vezes, acho que há muitas pessoas que fazem isso também. Vão aos comentários ver o que é que as pessoas dizem relativamente à notícia. E vocês veem, né, pessoas, de certeza, baby boomers ou da geração X, que dizem coisas, não é? Tipo, e esta geração mais nova, a geração Z, dizem coisas, escrevem nos comentários e insultam-se, que de outra forma, pessoalmente, não o fariam. Por isso, a verdade é que a interação social também está a mudar. E cada vez mais
quer a geração, os millennials já têm isso, mas a geração Z vai ter muito isso, que é este desafio de contacto emocional e pessoal, sem ser à distância, sem ser virtual. Não é? É muito fácil eu mandar uma mensagem e não ter que lidar com a reação da pessoa do outro lado. Não é? E a geração Z neste momento funciona assim, não é? Comunica assim, e esse vai ser o desafio. Por isso, já os millennials têm aqui isto, não é? Precisam de estruturas, especialmente com temas com pessoas. Esperam feedback e input imediato. De certeza que vocês se identificam com isto que eu vou dizer. Né? Eu escrevi um texto aqui há pouco tempo que tinha a ver com temos a geração dos 3 segundos. Não é? E eu já sou assim, a geração Z então é assim que funciona. Vejam lá se vocês conseguem identificar com isto. Né? Vocês abrem o telefone, né? E toda a gente faz isto, né? Abre o telefone e faz scroll. Não é? Nós vemos o Facebook mais ou menos assim. Por isso, nós não temos mais de 3 segundos a olhar para uma coisa e fazemos scroll. Se clicarmos, a vez de vocês verem um conteúdo que querem ver, né? Um vídeo, um post, que seja, e clicam, se aquilo demorar mais de 3 segundos a carregar, o que é que vocês fazem? Assim, eu aposto que quase que vocês fazem o que eu faço, que é fazem scroll e vão para outra coisa. Ou seja, se não é imediato, se não é tipo feedback input imediato, eu perco o interesse. E por isso, o desafio muito dos millennials da geração Z vai ser tipo, terem paciência e procurarem informação e não estarem a ser constantemente em busca da informação imediata. Pronto, eu acho que era do que eu queria falar aqui deste quadro. Depois tenho outro mais no final para voltarmos a fazer aqui, um, a assentar as ideias relativamente a isto. Está claro para vocês este quadro? Pareceu-vos fixe aqui este resumo? Conseguem se identificar e posicionar aqui nestes comportamentos? Deixa eu ver aqui o que a malta diz. E, portanto, enquanto vocês vão escrevendo, eu vou passando aqui um pouco à frente. Ok. A partir depois, se tiverem mais questões, vão colocando aqui. Então, como é que as diferenças geracionais afetam as equipas? E, e claro que eu sou formador também, por isso, além do projeto que eu estou na Midera, o projeto que eu tenho, nós muitas vezes faço consultoria em empresas e desafios especialmente com equipas de gestão. Um, e eu acredito que a chave está em sair trabalhar no conteúdo das gerações, ok, em vez de nos focarmos nesta coisa, né, como é que eu mudo as pessoas, né, como é que eu mudo as pessoas da geração, e nos focarmos mais na estrutura para a partilha colaborativa, a tomada de decisões, a resolução de problemas. Ou seja, se pensarmos mais nestes temas e como é que cada geração reage a eles, acho que pode ajudar. E é isso que eu vou falar um pouco agora, né? Destas estruturas-chave e o que é que cada uma delas implica. Entanto, vou só aqui ao chat ver a Maria Alves diz o feedback e o input imediato aplicam-se também ao trabalho. As FIAs desta geração têm que se adaptar. É exatamente isso, Maria, não é? Que é por isso que eu dou muita consultoria relativamente a esta questão dos recursos humanos. E se vocês pensarem na avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho como é feita na maior parte das empresas, não é? Ou seja, é um performance management que acontece uma vez por ano, não é? Ou seja, eu sempre com uma chefe agora e depois passado 6 meses tenho uma one-to-one e depois passado... A maior parte das empresas faz isto. Se nós pensarmos neste input imediato que as pessoas precisam, quase que este processo não faz sentido nenhum. Não é? Porque estas pessoas destas gerações, quer dos milênios, quer dizer, querem feedback imediato. Esta coisa de eu me sentar, passado 6 meses, alguém falar comigo a dizer o que eu fiz há não sei quantos meses atrás, isso foi bem ou se foi mal, estas pessoas têm dificuldade em ter referências sobre isso. Não é? Exato, e a dizer que algumas empresas já estão a mudar o processo por isso mesmo. Exatamente a questão, não é? E muita da consultoria que eu faço também tem a ver com como é que então fazemos este processo. E este processo de um ano e de dar feedback, isto não funciona, não é? Não é real para as gerações de hoje em dia. Por isso, a geração Z, não é? Tipo, os miúdos que vão começar a trabalhar, não vão, ou seja, isto não vai funcionar para eles, não é? Não vai funcionar. E por isso as empresas efetivamente vão arranjar outras formas e a perceber que este ciclo que se criou, não é, de muitos anos atrás, que vem a ser igual, não funciona para estas gerações. Ok? Então, estrutura-chave. Eu coloquei aqui né, colaboração, no sentido desta questão de trabalhar em equipa, não é? Lidar com a mudança, e acho que este é um fator, não é? Todos nós não temos que lidar com a mudança todos os dias, não é? Nós dizemos que nos adaptamos bem à mudança como seres humanos que somos, mas na verdade todos nós não gostamos da mudança, não é? Tipo, é a primeira reação humana, natural,
e inata é ficar desconfortável com a mudança, por isso é algo que temos que lidar também. Organização, responsabilidade, produtividade e tomada de decisão. Por isso eu vou entrar agora em cada um destes tópicos e fazer algumas reflexões sobre eles. Ok? Então, vamos só ver aqui o que dá. Então, colaboração. A comunicação é a chave para a colaboração, né? E vocês sabem isso, né? Tipo, e isto não tem a ver, né? Eu aqui estou a falar muito das organizações, mas, claro que eu estou a fazer aqui uma reflexão das organizações, mas vocês podem fazer esta reflexão geracional para a vossa vida pessoal, não é? Tipo, quer seja contato com os vossos amigos, nas famílias e por aí fora. Isso aplica-se também aí. Por isso, as gerações mais antigas, com mais limitações nas suas redes sociais, levaram mais tempo para confiar, pois necessitam de validar a fonte de informação. As relações sociais eram muito mais humanas. E era isso que eu estava a dizer há pouco, como exemplo da minha mãe, não é? A minha mãe, quando eu lhe dou alguma informação, ela tem dificuldade em perceber de onde é que vem esta informação e se é mesmo não é de alguém de sério que está a dar essa informação, não é? E eu já senti esse desafio, não é? Já senti esse desafio que, apesar da minha experiência e do conhecimento que eu tenho, muitas vezes não é, posso ser interpretado como não sei se este tipo tem mesmo a hierarquia ou o poder certo para poder estar a dar esta informação, simplesmente porque me visto mais de t-shirt ou porque tenho um discurso muito mais informal, e a verdade é que a comunicação não é, mudou muito, não é? Os millennials e a geração Z não falam como as pessoas da geração X e baby boomers, não é? São muito mais informais, são muito mais rápidos, são muito mais blunt, não é? São muito mais assertivos e diretos na comunicação, não pensam naquilo que dizem, não é? Aquela coisa, não é? E muitas vezes é associado ao respeito, não é? Tipo, nós temos o discurso eloquente como forma de respeito, e por isso as pessoas das gerações mais antigas às vezes até podem ser ofendidas por esta ligação mais direta nossa, não é? Por exemplo, eu trato toda a gente por tu, e às vezes, não é? Eu normalmente peço às pessoas, eu normalmente trato toda a gente por tu, não te importas que trato também, e por exemplo, para algumas pessoas às vezes aquilo é assim um bocadinho estranho, depois normalmente adaptam-se bem e pronto, eu consigo criar empatia com as pessoas e consigo lidar com isso, mas é efetivamente um choque geracional. E a verdade é que as relações sociais, se vocês pensarem hoje em dia, não é? Nós temos mais relações sociais de diferentes formas, não é? Millennials e a geração Z, mas podem não ser tão significativas, não é? As pessoas das gerações anteriores tinham relações muito mais duradouras e significativas, claro, não tinham tantas pessoas, não é? Mas as que tinham eram mesmo amigos e passavam mesmo tempo juntos, não é? Hoje em dia, mesmo amigos que eu tenho, não é? Passamos anos sem nos ver. Né? E é quase, claro que comentamos uma coisa e mandamos uma mensagem, mas não temos aquela relação comum. E por isso, quando falamos na colaboração no local de trabalho, esta skill, esta competência de comunicação, varia de geração para geração, porque as necessidades são mesmo muito diferentes. Okay? E mais à frente voltamos a falar sobre isso. Por isso, colaboração, quando falamos em colaboração, trabalhar em conjunto, a comunicação e como é que interagimos isso. Por isso, diferentes gerações têm necessidades completamente diferentes e preferências completamente diferentes da forma de comunicar. E o facto de estarmos conscientes de quais aquelas são pode nos permitir melhorar a comunicação entre elas. Okay? Lidar com mudança, então. Esta ideia que eu escrevi aqui é muito interessante. Isto para encaixarmos esta coisa das gerações e aqueles estereótipos que eu falava, não é? Que dizemos, o pessoal da geração baby boomer, não é? Tipo, não gosta dos computadores e desconfia tudo. Quando temos estes estereótipos, acho que isso pode ajudar. Uma ideia interessante é que, entre gerações, valores e comportamentos são semelhantes. Se vocês pensarem nos comportamentos em si, apesar das gerações serem diferentes, os comportamentos são semelhantes, não é? Nós trabalhamos em conjunto para ter objetivos, os comportamentos são muito semelhantes. E os valores também, não é? Se pensarem nos valores de justiça, nos valores de compromisso, de tirar trabalho, são semelhantes. As prioridades é que são muito diferentes. Não é? As prioridades, aquilo que é importante, é que mudou muito, não é? O formato. Por isso, quando falamos em lidar com mudanças, se nós tivermos esta crença, né, que acho que pode ajudar, que é os valores de comportamentos são semelhantes, as prioridades é que mudam, é muito mais fácil para nós adaptarmos
e podemos trabalhar em conjunto com as pessoas, não é? Que é, pá, realmente as necessidades que eu tenho como prioridades são muito diferentes, as pessoas de gerações diferentes, mas os comportamentos base são muito semelhantes e acho que nos podemos interagir mais se tivermos esta base. Não é? As pessoas, de uma forma geral, não reagem bem à mudança. E, e, e isto é dito a facto, não é? É um facto, não é? Qualquer pessoa. Às vezes coisas tão simples, não é? Como nós temos uma sala de formação, não é? Vocês não estão aqui, mas imaginem que estavam nesta sala de formação, vocês estão sentados nos vossos sítios, às vezes são coisas muito simples. Entanto, saímos para fazer pausa. Se vocês quando entrarem, se eu vos trocar de lugar, não é? Vocês já vão ficar automaticamente desconfortáveis. E por isso, esta questão da mudança é efetivamente um desafio, porque todos nós reagimos à mudança de forma desconfortável. Por isso, há que ter isto também em cima da mesa e de forma consciente. Organização e responsabilidade. Então, a autoridade é vista de diferentes formas pelas diferentes gerações. Gerações mais velhas tendem a ver as equipas e estruturas a funcionar de forma muito mais vertical, onde a autoridade e a responsabilidade está intimamente ligada à hierarquia. Né? Enquanto as gerações mais novas, que seja a minha geração, né? A forma como eu vejo o trabalho neste momento, então a geração Z vai ser muito mais assim, que é, veem as coisas de forma muito mais horizontal, onde o conhecimento e a experiência definem a autoridade formal. Ou seja, já não é necessário a hierarquia e as caixinhas e sabemos efetivamente quem é que é o chefe e a pessoa que manda, não é? As pessoas, mais por experiência e por informação, reconhecem a autoridade a essa pessoa. E isto muda muito, né? Se vocês pensarem numa organização onde tem baby boomers a trabalhar e tem millennials e geração Z, isto é um conflito muito grande, não é? Porque as pessoas das gerações mais antigas vão valorizar sempre esta questão da hierarquia, né? E do estatuto, e as pessoas da geração Z nem sequer vão reconhecer isto. Né? Por isso, em último caso, uma pessoa que entra agora no mundo do trabalho e que tenha uma pessoa, né, um CEO, uma pessoa que tenha criado a empresa que seja da geração mais antiga, né, vai haver aqui um choque muito grande e quase que né, pode não haver organização para estas pessoas da geração Z trabalharem, porque não se vão identificar com nada disto. Né? Esta coisa da autoridade, né? Esta pessoa diz aquilo que eu tenho que fazer, não é? Mas quase que a geração Millennial e Z tem mais informação neste momento do que propriamente as pessoas com mais experiência. Eu dou-vos um exemplo mais uma vez. Hoje em dia, não é? A Mafalda, como disse, a filha da minha namorada, não é? É da geração Z. E, e claro, não é? Ela está na escola e a professora Julieta, não é? Tem a sabedoria que tem, mas é muito diferente a relação que ela tem com a professora com que eu tinha, não é? Ou se passarmos gerações mais antigas, tinham com os professores. Não é? O professor era visto como um sábio, era a pessoa que tinha o conhecimento. Hoje em dia há uma falta. Houve qualquer coisa na escola, não é? Vai ao computador e pesquisa e tem acesso, não é? À mesma informação e mais informação do que aquela que a professora dá. Por isso, o professor, o diretor, o CEO, hoje em dia, já não são a pessoa que sabe tudo sobre a organização ou sobre o conteúdo. E isto muda radicalmente a questão das organizações e da responsabilidade. Vocês conseguem se identificar com isto que eu estou a dizer, não é? Com este, e podem escrever aí no chat, com, com esta questão da hierarquia, não é? E da responsabilidade, que é um desafio muito grande. Vocês pensem em uma pessoa da geração Z que entra numa empresa, ou numa empresa formal, estrutural, onde há pessoas que estão à frente daquilo, não é? São de gerações mais antigas e acreditam que esta questão da hierarquia, esta questão tipo de eu é que decido e tu executas, não é? Que é muito dos baby boomers, os meus pais trabalhavam assim, uma pessoa dizia e eles executavam. As pessoas da geração millennial e Z, esta coisa de me dizerem o que eu tenho que fazer, é mesmo muito desafiante para elas. E elas não se vão adaptar, por isso as organizações têm mesmo que se mudar para os milênios e para a Z. Vocês conseguem ver isto, ver este conflito? Entretanto, tem a Ana Moura a escrever. Ou já se depararam com isto? Não é? Já vos aconteceu no vosso trabalho, no vosso dia a dia, terem estes desafios de estruturas e de autoridade? E enquanto as pessoas escrevem, não é? Eu dou-vos muito da minha experiência, né? Muito daquilo que estamos a fazer na empresa onde eu estou e outras empresas que estamos a fazer consultoria tem a ver com desafiar o pré-estabelecido. E muitas vezes o pré-estabelecido é simplesmente aquilo que foi feito antigamente nas gerações tradicionais, que hoje em dia não se adaptam. Não é? Eu não posso ter uma empresa onde tem uma estrutura muito formal, as pessoas da geração Z não vão conseguir adaptar-se e entrar nisto. Uma empresa, um miúdo da geração Z que entra no trabalho e que recebe uma descrição de função, que recebe um gabinete e uma secretária
e que digam que têm que trabalhar durante X horas e têm que fazer aquilo, estar naquele papel, não vai funcionar. Simplesmente, estas organizações não vão ter local para as empresas. As organizações não vão ter local para os novos colaboradores das pessoas. Deixa eu ver então aqui o que é que temos. O desafio é fazer com que a hierarquia dê autonomia à experiência e ao conhecimento para que possam colaboradores mais valia. Sim, hoje em dia reconhece a autoridade, mas pelo conhecimento e experiência. É exatamente isso, não é? Acho que quem é que foi aqui? A Ana Mourão escrevia a palavra autonomia, que é o conceito mais relevante e que eu gosto mais de explorar hoje em dia no mundo do trabalho, não é? Que é, efetivamente, a geração Y, né, os millennials e a geração Z, a autonomia é a palavra-chave. Né? E por isso ter alguém a dizer o que eu tenho que fazer não vai funcionar. Okay? Organização e responsabilidade. E então, produtividade e tomada de decisão. As equipas necessitam de equilibrar as necessidades e expectativas das gerações mais novas e mantê-las motivadas ao nível pessoal. Membros das gerações mais velhas necessitam de ver compromisso e ressignificar o que compromisso significa para eles. Não é? Se vocês pensarem nas gerações mais antigas, pego outra vez na minha mãe e no meu pai. Né? Aquela coisa de eu não trabalhar 8 horas num escritório e não estar a ter reuniões a sério, né? Com pessoas de fato. Para eles é quase como se eu não fosse uma pessoa muito profissional, às vezes, não é? E duvidam disso e por isso. Estas pessoas das gerações mais antigas têm que ressignificar o que é que esta questão do compromisso e do valor de trabalho significa para eles. Né? E por isso muitas vezes o choque de gerações acontece aqui. E é por isso que trazemos isto para o consciente e discutirmos isto e percebemos as diferentes necessidades de cada geração ajuda muito a podermos funcionar de forma diferente. Há quem diz, e faz todo o sentido, parece-me que a hierarquia por hierarquia já não se entende. É exatamente isso, não é? Quando diz aqui já não se entende, acredita que as pessoas da geração Z não vão perceber isso. Da mesma forma que não vão perceber uma cassete, não é? Uma cassete VHS e um vídeo, não é? Não vão perceber isso, não vão perceber esta questão de ter uma pessoa que tem, é? Pode até nem ter conhecimento, não é? Mas porque tem uma função, manda nas outras pessoas e as outras pessoas executam o que elas fazem. As pessoas da geração Z não vão perceber isto. Isto vai ser completamente absurdo para elas e por isso não vão alinhar neste tipo de organizações e neste tipo de estrutura. Ok? Por isso falei aqui da produtividade e tomada de decisão, não é? Por isso significar muito das gerações. E depois esta coisa de equilibrar as necessidades e expectativas. E acho que este é um exercício muito interessante de fazer, né? É uma das dicas que eu dou no final para trabalharmos com estas gerações, não é? Este desafio que é partilhar as necessidades e as expectativas de cada geração e de cada pessoa tem. E isso vai ajudar muito, muito à colaboração. Ok, por isso eu falei agora aqui destas estruturas-chave, por isso colaboração, lidar com mudança, organização, responsabilidade, produtividade e tomada de decisão. Eu gostava de falar agora um pouco sobre o espaço de trabalho. O espaço de trabalho em si, se vocês pensarem nos escritórios, né, desculpem, mudou muito. Se vocês pensarem nos últimos 10 anos, 20 anos, mudou muito. O espaço de trabalho é efetivamente hoje um local muito diferente. O espaço de trabalho é hoje em dia para um baby boomer, ou às vezes até para alguém da geração ali X, pode ser difícil entrar num local de trabalho novo, né? Hoje em dia, onde toda a gente participa, onde os espaços são comuns, onde não existem gabinetes, onde não posso ficar para trabalho e o espaço de trabalho está a mudar. Eu escrevi aqui, né? Os espaços de trabalho mudaram drasticamente nos últimos anos. A evolução da internet e da tecnologia permitiu cada vez mais produtos portáteis e com preços acessíveis estivessem ao alcance da maioria das pessoas. Com isto, os negócios mudaram e o espaço de trabalho tornou-se muito mais informal. Os fatos e as gravatas, que eram essenciais há 20 anos atrás, deram lugar a formas muito mais casuais de indumentária em muitas empresas. As equipas de gestão são menos formais também, não é? Uma equipa de gestão, não é? Se pensar na empresa, as empresas que eu colaboro mais, não é? As equipas de gestão não são aquilo que era uma equipa de gestão há anos atrás, não é? Tínhamos o administrador e aquelas pessoas que tinham que se marcar uma reunião formal para falar das coisas, não é? Hoje em dia as equipas de gestão muitas vezes são miúdos, não é? Eu conheço uma empresa que se chama YouDream, é uma empresa muito interessante, nós fazem muita coisa, criar sonhos, é uma empresa muito social, e aquilo são meia dúzia de miúdos. Eu quando os conheci, eu pensei assim, eu quando tinha 18 ou 19 anos, eu não tinha capacidade para fazer isto, não é? Eles são CEOs, eles neste momento gerem milhares já com donativos das empresas e fazem coisas incríveis a acontecer. Eu quando os conheci todos à equipa, eram meia dúzia de miúdos, não é? E eu pensava assim, eu, na altura com 17, 18, 19 anos, eu não conseguia fazer isto, não é? E hoje em dia, claro que eles conseguem criar uma empresa, não é? Hoje em dia eles não precisam
de ir para a faculdade para perceber como é que criam um negócio e criam conceitos de negócio, não é? Hoje em dia em casa, com vídeos e simplesmente com partilha e com conexões entre pessoas, eles conseguem criar um negócio e criar tendências e mudar o mercado. Por isso, efetivamente, o espaço de trabalho mudou. As empresas que não reconhecem isto e não fazem alguma coisa sobre isto são empresas que rapidamente vão ficar ultrapassadas. Porque o que acontece é que, como eu vos dizia, se calhar em 20 anos, não é? Eu consigo me lembrar desta mudança tecnológica, não é? Das cassetes, dos vídeos e por aí fora, e consigo acompanhar, ou seja, mas demorou ainda algum tempo, não é? Demoraram ainda ficar 20 anos para eu passar sobre isto. Hoje em dia, uma alteração que demorou 20 anos, não é? Se pensar em desenvolvimento tecnológico, hoje em dia, se calhar em 2, 3, 5 anos, não é? Vai acontecer essa mudança. Por isso, é tudo muito mais rápido, muito mais intenso, muito mais imediato. Okay? Por isso, os espaços de trabalho, efetivamente mudaram e as diferentes gerações neste momento têm que conviver nestes diferentes espaços de trabalho. Ok, então, ainda sobre o espaço de trabalho, alguns aspectos importantes que eu gostava de ver com vocês. Como é que estas gerações veem, então, o trabalho? Os diferentes estilos de comunicação e o que é que, ou seja, o que é que a tecnologia, como é que cria divisão entre estas gerações. Ok? Então, como veem, pronto, eu aqui coloquei mais algum texto, mas era mais para vocês até ficarem com o conteúdo. A ideia também é continuar aqui a partilhar aqui algumas coisas. Por isso, como veem o trabalho? Por isso, os boomers, os baby boomers, frequentemente criticam as gerações mais novas pela sua falta de ética no trabalho. Mais uma vez, aquilo que eu vos disse, não é? A minha mãe, muitas vezes, não é? Claro que ela não me critica, não é? A minha mãe, por isso, eu sou sempre perfeito e faço sempre tudo bem, não é? Mas para ela faz muita confusão. E tem que ser, se eu trabalhasse com ela, diretamente, não é? E ela própria questiona isso, não é? Que é mas o que tu estás a fazer, tipo, está bem, eu não percebo muito bem isso de tu fazeres reuniões, tipo, na praia, tipo, isso é uma coisa séria, não é? Por isso, é falta de ética de trabalho, não é? As gerações mais velhas acreditam que uma forte ética de trabalho é demonstrada com a presença física no escritório e longas horas de trabalho. Não é? Isto ainda, vocês de certeza conseguem se lembrar, ou porque têm, ou porque já tiveram, chefes, não é? Se calhar pessoas até gerações mais antigas, ou ainda hoje continuam a valorizar isto. Não é? Se vocês não tiverem no posto de trabalho, no escritório fisicamente, não é? A executar coisas onde as pessoas vos possam ver, não estão a ser profissionais. Os boomers também consideram fatores como colaboração, trabalho em equipa, participar em reuniões como provas fortes de ética de trabalho. Não é? Coisa de, okay, se não fizeste uma reunião a sério, então será que a decisão foi bem tomada? E ainda há muito este estigma. Geração X e Millennial acredita em trabalho desafiante, mas querem fazê-lo quando e onde quiserem. Vocês se identificam com isso, cada vez mais. Quer os Millennials, quer a geração Z, eles vão fazer o trabalho que querem fazer e onde quiserem fazer. Esta coisa de ter que estar num sítio específico, fazer um trabalho onde eu posso fazer no telemóvel, não é? Não tenho que estar no computador da empresa a fazer um trabalho. Para eles é muito difícil. Querem também ter vidas repletas fora do trabalho. Não é? Esta coisa da significância fora do local de trabalho. Claro que ou seja, para a geração Z, e é muito isto também que eu ajudo as empresas a pensar, que é o trabalho hoje em dia, não é? Nós não podemos, como organizações, não podemos ver as pessoas que vêm cá trabalhar e que são obrigadas a cá estar. Não é? Eu ainda me lembro, quando comecei a trabalhar, de ouvir pessoas a dizer assim, as pessoas estão-se a queixar, é assim, têm um salário, não é? Já é muito bom. Não têm um salário, recebem ao fim do mês. E ainda há esta realidade, não é? Têm um salário, recebem ao fim do mês, já é muito bom, já deviam andar contentes. Com mais condições é que querem? E cada vez mais, né, a geração millennial e a geração Z não se vai contentar com isto, né? Porque o trabalho vai ser uma forma de poderem ter a vida que realmente querem. E por isso, trabalhos onde permita, quando penso nesta coisa da flexibilidade do trabalho, né, que os millennials procuram muito, que é eu tenho uma família, não é? Eu tenho filhos, eu tenho coisas que estão a acontecer que são mesmo muito importantes. E por isso, eu ter que escolher entre o trabalho e isso, para estas gerações futuras, não vai dar. Não é? Elas vão querer um trabalho onde os permita fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sendo que a parte da vida pessoal delas vai ser muito mais importante que o trabalho. Okay? Por isso vão sempre encontrar trabalhos que lhes permita que sejam, ou seja, que o trabalho seja um elemento facilitador da sua vida pessoal e não ter que escolher entre uma coisa e outra. E claro que cada vez mais, as organizações percebem, as pessoas percebem que se eu estiver bem, ou seja, se eu estiver aqui a trabalhar porque tenho que estar, ou seja, eu tenho que trabalhar nesta secretária, neste sítio, durante 8 horas, se eu tiver que estar aqui e estou a pensar no meu filho que tenho que ir buscar, ou tenho não sei o quê, ou que tenho um espetáculo e eu gostava de ver, o que seja, eu tenho que fazer alguma coisa para a minha casa, ou o que seja.
Eu estou aqui a trabalhar, estou a pensar sobre isto, não é? Eu não estou a fazer o melhor trabalho possível. E, não é? As organizações hoje em dia percebem que, independentemente de eu ter que fazer o meu trabalho, não é? Eu tenho que apresentar resultados. Pá, eu posso, não é? Se calhar trabalho melhor de manhã, se calhar trabalho melhor à noite, se calhar hoje dá-me mais jeito não vir de manhã porque tenho que ir, não sei, mas depois compenso as horas, à noite, à tarde, o que seja, e esta flexibilidade é efetivamente o futuro do trabalho. E quer a geração X, os millennials e a Z, não é? Cada vez mais vão valorizar esta questão do trabalho pessoal. Por isso, o trabalho como elemento facilitador da vida que eu realmente quero ter. Okay? Por isso, quando pensamos em espaços de trabalho, é assim neste momento que as gerações veem o trabalho. Os diferentes estilos de comunicação, então. A forma como os membros de uma equipa escolhem comunicar tem um impacto com a mensagem ouvida. Claro que esta é a base de comunicação para qualquer grupo. Se os membros de uma equipa com gerações diferentes conseguirem conhecer e compreender os diferentes estilos de preferência de comunicação, podem criar diálogos que facilitam a compreensão. Claro que isto, o que eu escrevo aqui é quase básico, mas a verdade é que o contacto com as empresas que eu tenho é o grande desafio das empresas fazer, não é? É conhecerem as preferências das pessoas. E até podemos fugir desta questão das gerações. Não é? Tem a ver com uma equipa de trabalho e eu conhecer quais são as preferências, as necessidades de cada uma das pessoas que trabalham comigo. Existem vários testes, eu trabalho com alguns, não é? Um dos que eu gosto muito é o MBTI, Myers-Briggs Indicator, que é simplesmente um teste onde as pessoas fazem e as pessoas conseguem perceber melhor as suas preferências. Ou seja, não é um teste que diz como é que as pessoas são, mas simplesmente indica as preferências que as pessoas têm. Ou seja, se gostam mais de estar focados a trabalhar, se são mais sofisticos, gostam mais de comunicação e por aí fora. E por isso, quando nós dentro de uma equipa conhecemos essas necessidades e preferências, mais facilmente conseguimos comunicar. É a mesma coisa com as gerações. Quando, depois desta formação, eu espero que vocês consigam perceber melhor as necessidades de cada geração e se tiverem que contactar com diferentes pessoas de diferentes gerações, possam adaptar-se à comunicação. As pessoas devem estar vulneráveis o suficiente para comunicarem as suas perspectivas e estarem abertas o suficiente para ouvirem os outros. É aqui que aparece a capacidade de lidar com a mudança. É quando nós estamos vulneráveis o suficiente de dizer assim, olha, eu não percebo isso, eu não concordo, eu tenho uma necessidade diferente, eu preciso da informação de outra forma. Eu preciso da informação presencial. Eu preciso, né, enquanto um millennial vai dizer, ok, eu percebo isso, mas para mim, mandar uma mensagem é suficiente. Né? E uma pessoa, uma geração mais antiga, se calhar vai achar falta de respeito uma resposta por mensagem. E às vezes esta conversa é mesmo muito interessante. As bases para isto acontecer é a responsabilidade e a confiança. Claro que se nós não tivermos a confiança sobre as pessoas com que trabalhamos, independente da geração, vai ser difícil podermos partilhar os desafios ou as vulnerabilidades que temos. Outro aspecto importante que eu queria referir aqui tem a ver com a divisão tecnológica. Não é? O gap que se vê entre a geração X e os boomers é relativamente pequena. Okay? Por isso temos os millennials, depois temos os X e os boomers. Entre os X e os boomers é relativamente pequena, mas o gap entre a geração X e os millennials é muito maior devido ao rápido crescimento da tecnologia. Tem a ver com aquilo que eu estava a dizer. Não é? Enquanto há 20, 30 anos atrás, a tecnologia demorou aqui 10, 20 anos a crescer. Hoje em dia a tecnologia muda muito rápido. Por isso, o gap entre os X e os millennials é muito maior. E o gap entre os millennials e o Z vai ser ainda muito maior. Não é? Enquanto nós já estamos essa cena da tecnologia e por aí fora, a geração Z são nativos digitais. Não é? Nós temos que aprender a funcionar com isto. Eles não vão ter que aprender. Eles já vão saber. Funcionar com os telefones com tablets, com tudo emparelhado, é? Tudo ligado, sempre online. Não existem coisas físicas, não é? Os Ubers, estas empresas todas que mudaram o conceito físico das coisas, o Booking e por aí fora. Tudo vai existir sem existir realmente. E esta geração Z não vai ter que perceber isto. Ela já vai nascer dentro disso, por isso já vai ser conhecimento adquirido. E por isso o gap vai ser ainda maior. As gerações mais novas têm formas muito rápidas de comunicar e com muitos recursos. Não é? Se pensarmos em novas gerações, eles são muito rápidos a comunicar e têm bons recursos. Não é? Têm os telemóveis, as coisas, não sei quantas aplicações, não sei quantos grupos e por aí fora. Esta forma rápida de adquirir informação pode ser percepcionada pelas gerações mais velhas como informações menos pensadas e com menos valor. Não é? Tipo, ok, mas isso, onde é que tu ouviste isso? Não é? Tipo, onde é que foste buscar? Onde é que é a fonte da informação? O mesmo acontece ao contrário, não é? Tipo, as pessoas das gerações mais novas têm dificuldade em ter que validar a informação com alguém específico, não é?
Elas têm informação aqui neste momento, não é? No bolso, vou, não é? Eu disse a Mafalda, eu não sei alguma coisa, ela aponta-me para o telefone e procura aí, não é? Arranja a resposta, não estou a perceber isso e tu não tens a informação. Ok. Pronto, divisão tecnológica. Pois eu falei-vos aqui sobre aspectos importantes mais relacionados com o espaço de trabalho, não é? Como é que estas gerações veem o trabalho, os diferentes estilos de comunicação e esta divisão tecnológica que aparece muito, não é? Consoante a tecnologia, não é? Cada vez mais exponencial, o crescimento, o gap vai ser cada vez maior e cada vez mais rápido. Okay? E então, para fechar aqui um pouco esta parte e depois passarmos mais às ações, eu criei aqui mais uma vez um quadro, este é um bocadinho diferente do outro, mas mais para fazer sum up e resumo do que estivemos aqui a falar destas três gerações. Por isso, então, do lado esquerdo, neste momento, vocês criei aqui algumas categorias, não é? Estilo de trabalho, preferências de comunicação, a tecnologia e valores culturais e preferenciais. E então, em cima, coloquei as três gerações. Por isso, eu vou escolher um dos tópicos, temos aqui estilos de trabalho, e vamos ver em cada uma das gerações como é que eles funcionam. Então, se pensamos em estilos de trabalho, os baby boomers têm uma forte ética de trabalho, boas competências de comunicação, maturidade emocional, colocam o processo à frente do resultado e não estão confortáveis com o conflito. Aqui a geração X, por isso a geração que vem a seguir, já trabalha de forma muito mais independente, querem um objetivo sem a forma de lá chegar, ou seja, é aqui que já começam a aparecer os objetivos de equipa, os objetivos individuais, não é? Ou seja, elas querem um objetivo, mas não querem que nos diga como é que eu vou fazer isto, enquanto a minha mãe foi habituada a dizer, ok, é para fazer isto e vais fazer assim. As gerações seguintes, isto já não se aplica. Querem saber qual é o resultado que eu tenho que ter. E depois vão descobrir como é que vão lá chegar. Comprometidos com o trabalho e pessoas ao invés do empregador. Procuram equilíbrio no trabalho e na vida pessoal. Já vimos isto atrás também. Os millennials, então, multitasking. Estabelecem redes sociais no trabalho. Não têm muitas redes sociais e estão sempre ligados a tudo. Flexibilidade de escolherem como e onde trabalhar. Okay? Isto mais nos seus trabalhos, já tínhamos falado aqui de algumas coisas estas. Preferências de comunicação, então, os baby boomers, conversações são melhores junto ao café ou ao almoço, não é? Porque se valorizam muito o contacto pessoal, os interesses são mútuos, por exemplo, a família, recolhem o ponto de vista de cada um e ligam à missão, valores e princípios da equipa, por isso era muito ligado à corporação e à empresa, preferem, claro, falar pessoalmente ou telefonemas. A geração X já tem uma comunicação muito mais direta, muito mais sem rodeios. Voicemail, e-mail, onde deixam claro o que pretendem. Não é? Houve uma altura, agora já não se usa tanto, né? A geração dos milênios já não se usa tanto o voicemail, mas houve uma altura que a geração X a deixar mensagens no voicemail era um estilo e uma preferência de comunicação. Os millennials, quando falamos em comunicação, então, são positivos, enviam mensagens ou falar cara a cara, ligar mensagens aos objetivos individuais ou à equipa, porque já não é tanto a organização, é aquilo que eu quero fazer ou que a equipa quer atingir, okay? Ou a comunidade. Mensagens instantâneas, blogs, mensagens de texto e e-mails, porque são muito mais dinâmicos nesta questão imediata. Se a mensagem for instantânea, quanto mais instantânea, melhor. E vocês claramente conseguem ver aqui, não é? Onde é que os desafios ou os conflitos, ou quando pensamos em produtividade, trabalho em equipa, onde é que eles podem aparecer, não é? Porque estas pessoas, claramente, podem valorizar coisas muito, muito distintas. Enquanto a tecnologia, os baby boomers preocupam-se que a tecnologia esteja a crescer a um ritmo tão grande onde vão ficar sem trabalho. Não é? A geração X já percebe mais de tecnologia, mas claro que também a preocupação mantém-se ali um bocadinho de poderem crescer. Os millennials são seres tecnológicos, não é? E podem ser muito impacientes com os mais velhos. Claramente isto acontece, não é? De certeza que vocês conseguem identificar, e se tiverem filhos então, não é? De certeza que conseguem identificar com esta questão da impaciência, que é dos millennials, que é da geração Z. É do momento, é agora, eu quero a resposta, eu não quero esperar. E claro que isto acarreta outros problemas também, não é? Tem a ver com as organizações, tem a ver com as doenças modernas, não é? O burnout, o stress, não é? Essas coisas todas vão ser realidades, estão a ser e vão ser realidades cada vez maiores, não é? Porque esta questão do multitasking, de estarmos sempre ligados, não permite que nós desliguemos e descansemos, não é? Esta coisa de irmos de férias, não é? E vocês agora veem, há sítios onde as pessoas vão de férias e pagam muito dinheiro que é para não poderem não usar os telefones e não terem rede e por aí fora. Porque a verdade é que isso é uma necessidade, não é? E eu estive de férias a semana passada
E eu sou psicólogo de formação, por isso, claro que me preocupo com estas coisas e estas questões. E eu próprio, não é? Eu posso partilhar aqui um bocadinho da minha experiência pessoal, eu próprio já estive dentro deste mundo multitasking e muitas coisas, não é? E tive um burnout, não é? Cheguei a um ponto onde não dava mais, onde já não estava a dormir, onde já não comia, onde tive que tomar antidepressivos, onde... Por isso, isto é a realidade do nosso dia-a-dia, não é? E por isso termos consciência disto e trazermos isto para o nosso consciente e discutirmos isto é a forma de lidarmos com estas situações. E claro que eu tive que bater na parede para perceber que tinha que mudar alguma coisa, não é? E, portanto, eu posso dizer, não, eu sou psicólogo, eu sou coach e tenho estas formações todas, eu sei isto tudo, teoricamente sei isto tudo, prático, coach e por aí fora, né? E eu próprio fui vítima disto, não é? Porque é muito diferente de vermos nos outros e termos connosco. E a verdade é que esta característica dos millennials, né, de ser tecnológicos e muito pacientes com os mais velhos, quer para a geração Z, vai ser um desafio grande nesta questão mais de saúde e destas novas doenças que aparecem. Valores culturais e preferenciais. Então, quando falamos em cultura e valores e preferências, então os baby boomers tendem a ver o seu valor como o trabalho que apresentam. Né? Esta coisa de que se eu não estou a trabalhar e não mostro, parece que não estou a fazer nada. Até as pessoas os baby boomers, se não conseguirem produzir nada num dia ou mostrar, até se sentem mal. Têm uma abordagem democrática e valorizam o consenso, podem sentir desafios com métodos de trabalho não tradicionais. A geração X então são mais independentes, desenrascam-se sozinhos, não é? Aqui já começou muito mais essa coisa das pessoas serem mais desenrascadas, desafiam o status quo, são adaptáveis e navegam no meio do caos e da mudança, não é? São muito mais flexíveis, gostam de atingir resultados mesuráveis. Os millennials, então, são muito mais orientados à comunidade, nós já falamos sobre isto, por isso começam a ser sociais e têm os grupos no Facebook e ligam-se e gostam e rapidamente, com 2 ou 3 mensagens, juntam-se todos num sítio, são muito mais orientados à comunidade e às comunidades, valorizam a diversidade e veem o mundo como global, não é? Esta questão de são seres globais e do mundo, o que acontece nos Estados Unidos ou no Canadá é real neste momento aqui, eu estou a viver também e eu quero fazer parte disso e eu manifesto-me e eu faço parte. Ligados 24/7, não é? E esta questão tem muito a ver com esta saúde mental que eu gostava a partilhar também. Né? Esta coisa, estamos ligados 24/7, não é? Todos os dias, é um desafio muito grande. Não é? Eu estava a dizer, a semana passada fui de férias, não é? E é preciso fazer um esforço muito grande para estar desligado. Não é? É preciso fazer um esforço muito grande para não responder às 500 mensagens de Slack, aos e-mails e a Vanessa, se a Vanessa ainda está a ouvir, sabe disso, né? Ela enviou-me um e-mail com questões mais de trabalho e para mim foi desafiante dizer que não, é desafiante dizer que não conseguia fazer, não é? Porque a verdade é mesmo muito difícil nós desligarmos, não é? E não estarmos ligados. E por isso a característica dos millennials é quase que não é? Acho que vocês todos já sentiram esta coisa, não é? Deixam o telefone em casa ou não têm internet, não é? E ficamos quase despidos, por isso há aqui uma necessidade que já neste momento é quase muito conhecida. Claro, quando falamos na geração Z, não é? Eles não vão conhecer outra coisa, a não ser esta coisa. Eu ainda tenho a referência que era não ter internet, não é? Ir brincar na rua e ter que marcar o cinema, ligar para o telefone. E às vezes penso nisto, que marco um encontro com os amigos e às vezes não nos encontramos, não é? Estamos todos a jogar, onde é que tu estás? Não é? Estamos todos ou no restaurante ou no centro comercial, estou na loja, não sei o quê, vou ir também. Temos dificuldade em encontrarmos. Não é? Antigamente a gente convidava por telefone de casa e encontrávamos todos no mesmo sítio. E para a geração Z isso vai ser quase impossível, não é? Tipo, a geração Z não é? Vai abrir o telefone e sabe onde é que estão os amigos. E vai ter com eles porque o telefone diz onde é que estão e por isso estes fatores mudam mesmo muito a forma como interagimos entre todos. Mais coisas sobre os millennials. Então, são confiantes e orientados a atingir os objetivos. E como são muito mais otimistas e muito mais confiantes e têm acesso a muita mais informação, não é? Leem os livros de desenvolvimento pessoal, veem os vídeos, os TEDx, absorvem esta informação toda. É? São muito mais confiantes e às vezes essa confiança pode ser interpretada como arrogância, não é? Que é, como é que és tão novo e já sabes tudo? Esta semana fiz aí um exercício de grupo e claramente tinha estas pessoas de várias gerações e basicamente fizemos um paddy paper com umas equipas e numa equipa tinha pessoas da geração millennials e tinha claramente pessoas ali mais baby boomers. No fundo,
geração mais antiga. E era claro que, imagina, num exercício de pad e paper, não é? Onde eles tinham desafios e tinham que ir aos sítios e resolver enigmas, este conflito geracional vê-se, não é? Que é a pessoa da geração mais antiga, não é? Enquanto as outras pessoas iam ao telefone, viam a resposta e tentavam encontrar, as pessoas já diziam, mas como é que estás a ver? Eu quero ir lá e quero ver, não é? Não é? Que é de género. Sim, mas eu sei porque historicamente, não é? Eu tenho um registro histórico e lembro-me que na cidade do Porto, tipo, foi assim, enquanto as outras pessoas, não é? Tipo, okay, ele dizia aquilo, mas iam confirmar ao telefone, não é? Quase que a pessoa mais velha com experiência diz qualquer coisa, mas mesmo assim, eu se for ao telefone, né, confio mais naquilo que o telefone me disser do que propriamente do que a pessoa me disser. E isto né, depois cria desconfiança, cria estas relações de trabalho podem ficar melindradas porque estas diferentes gerações têm necessidades diferentes. Okay? Então tem um estilo informal, mas se vocês pensarem nos millennials e a geração Z, o estilo é completamente informal, direto e aquelas coisas das regras e dos procedimentos e dos guidelines, estas pessoas têm muita dificuldade em lidar com eles e obedecer a isso. Ok. Sobre este quadro, este era o último que eu tinha para vos apresentar, por isso agora a minha ideia vai ser falar mais sobre ações que podemos fazer então para que estas gerações trabalharem juntos funcionem melhor. Está fixe o quadro? Têm alguma dúvida? O nome do teste, eu depois vou-vos dizer, é o MBTI e depois posso-vos mandar mais referências sobre isso. Está claro? Acham que foi fixe a informação? Ok, fixe. Eu acho que com esta informação não é muito vocês poderem. Né, se vocês estivessem aqui, o que eu vos ia pedir para fazer é, ok, pensem nas vossas equipas de trabalho, nas pessoas que vocês trabalham, tentem encaixá-las aqui okay, e comecem a reconhecer estes comportamentos, né, necessidades diferentes e o que é que vocês, né, cada um de vocês pode fazer, ok, se calhar esta pessoa tem uma necessidade diferente, né, e por isso eu posso me adaptar e aproximar-me mais dela para funcionar. Ok, fixe. Então vou avançar. Vamos então aqui para a reta final. E no fundo o que eu trago agora é aqui um pouco mais dicas, né? Como aumentar o trabalho em equipa e a produtividade. Então eu escolhi aqui algumas coisas que vou ter aqui reflexões com vocês sobre elas. Por isso, eu acho que coisas que podem ajudar para isto têm a ver com sessões sobre diferenças geracionais. Por isso, fazer sessões e falar sobre isto. Expandir então estratégias de comunicação. Criar diferentes espaços de trabalho. Respeitar a competência e a iniciativa das diferentes pessoas. Oferecer programas de mentoria e focar em team building. Então, agora vou entrar em cada uma delas. Depois, no final, podemos fazer só uma conclusão sobre isto e depois tenho um espaço para vocês mais para perguntas e respostas. Vocês estão a mandar muito a cedo. Desculpem lá. Só. Para aqui a garganta. Ok, então. Começamos então sobre sessões sobre diferenças geracionais. Por isso, isto no fundo que eu estou a fazer aqui com vocês, não é? Se vocês pensarem e tiverem uma empresa, é uma coisa que se pode fazer, não é? Trazer alguém e simplesmente ter discussões sobre isto. Não é? Eu pus aqui conduzir sessões de partilha de informação sobre diferenças geracionais. Pode ser um bom ponto de partida para as pessoas trabalharem melhor em conjunto. Okay? Às vezes, né, simplesmente trazer esta discussão e discutir sobre isto. Não é? Imaginem, pronto, ok, e neste momento não estou a conseguir ter muita interação com vocês, okay? Mas imaginem que vocês estavam aqui na sala e temos gerações diferentes. Só o facto de falarmos sobre isto e das necessidades que temos traz uma consciência de grupo e de equipa para um nível diferente, onde nos vai permitir funcionarmos de forma diferente. Estas sessões servem para ensinar todos sobre a história das diferentes gerações. Não é? Quer sejam características, grandes feitos, cultura, linguagem e normas. Quando conhecemos isto, fica mais fácil para nós percebermos como é que podemos lidar. E como vos disse, nós millennials e a próxima geração, que é a geração Z, não é? Vai ter, efetivamente, imaginem a geração Z, né? Os miúdos que estão agora na escola e que vão depois dar um muito trabalho. Se não tiverem este enquadramento, não é? Tipo isto que eu estou a fazer aqui, não é? De falarem sobre isto e de perceberem historicamente o que é que cada geração tem. Para eles vai ser mesmo muito difícil trabalhar com as pessoas das outras gerações. Porque, claro que com os millennials se calhar não tanto, mas como o gap vai ser muito mais rápido, né? Vai ser muito mais exponencial, para eles vai ser muito difícil se não tiverem contexto histórico e do que é que já aconteceu, vai ser muito difícil interagir com as outras pessoas, porque as necessidades deles vão ser mesmo muito diferentes. Okay? Por isso, sessões sobre diferenças, fazer sessões deste género pode ajudar muito. Mais, então, expandir estratégias de comunicação, saber e entender as diferentes preferências de comunicação das diferentes gerações, e tem a ver com isto, não é? Eu falava-vos do MBTI, não é? Esta coisa
que não tem a ver, não é? Eu tenho um grupo de trabalho com 5 ou 6 pessoas, é muito bom para mim poder saber que aquela pessoa, não é, valoriza e preferencia que eu falo com ela pessoalmente. Não é? E outra prefere que eu fale com ela pessoalmente, mas que envie um resumo por e-mail daquilo que discutimos. Não é? E outra que prefere que eu faça uns desenhos. Não é? Estas preferências com as gerações também pode acontecer e facilita muito o processo. Por isso, embora uma pessoa que pertence aos millennials possa achar que responder a uma pergunta através de uma mensagem instantânea seja apropriado, um baby boomer pode esperar uma resposta cara a cara. E quase pode ser ofensivo para um baby boomer receber uma resposta. Imagina que uma pessoa de uma geração mais antiga faz uma pergunta, não é? Ok? Eu fico a pensar sobre o assunto e respondo-lhe por mensagem. Para mim, seria ok responder por mensagem, não é? Tem o mesmo valor, quase. Para a outra pessoa pode ser uma coisa muito ofensiva. Né? E por isso, termos conhecimento destas preferências ajuda muito na relação do dia a dia. Simplesmente reconhecer estas diferentes preferências vai ajudar a eficiência na comunicação. Okay? Criar então diferentes espaços de trabalho, permitir que o espaço de trabalho se molde em volta do trabalho que necessita ser feito, okay? Do serviço prestado aos clientes e das pessoas que lá trabalham. Ou seja, não temos um espaço de trabalho que é feito a pensar só na produção, que é feito só a pensar no cliente, mas sim ter um espaço de trabalho que é feito a pensar, ok, no serviço, ou seja, se vocês pensarem hoje em dia, não é? Vocês vão, sei lá, à Vodafone, não sei, vão a qualquer sítio e já é mais os clientes poderem ter uma experiência, não é? Estarem lá e poderem tocar nas coisas, verem os produtos, experimentar, não é? É muito de experiência. Para os colaboradores, para as pessoas que lá trabalham, cada vez mais também é isto, não é? Os locais de trabalho, as empresas, os espaços de trabalho, que é uma coisa que eu tenho muita paixão, não é? Que é como é que mudamos, como é que o local de trabalho influencia, não é? Facilita ou não a cultura e os comportamentos que as empresas querem ter. É uma das minhas paixões neste momento, é uma das coisas que eu gosto de fazer. E a verdade é que a secretária que escolhemos, o facto de ter uma reunião, uma sala de reunião ou não ter sala de reunião, o facto de ser em vidro ou não ser em vidro, de ter certos tipos de cadeiras influenciem muito os comportamentos e principalmente como é que as gerações se funcionam. Esta coisa eu lembro-me, o meu pai trabalhava em empresas de imobiliário e de escritório e por isso fazia escritórios e por isso ainda era muito naquela altura, né, dos baby boomers, né? E por isso os escritórios tinham o gabinete, né, o chefe e o responsável tinha que ter o gabinete maior, obrigatoriamente, né? Tinha que ter a cadeira mais alta, né? E esta coisa hoje em dia, se vocês pensarem só neste exemplo das cadeiras, né? Esta coisa de ter cadeiras diferentes, né? Quase que não faz sentido, né? Se vocês pensarem nos espaços de trabalho de hoje em dia, né? As cadeiras são iguais, e, né? Até há espaços de trabalho hoje em dia onde as pessoas já nem têm uma secretária e um sítio fixo, né? Chamam-se hot desk, né? Que é onde chegam, sentam-se e trabalham naquele sítio, né? Com o que estiver. E por isso, efetivamente, criar espaços de trabalho diferentes, tendo em conta o que as gerações precisam e ter esta flexibilidade de trabalho, claro que também se calhar com um espaço onde as pessoas possam estar, ter um trabalho de foco, onde possam trabalhar focadas e longe das outras pessoas, mas ter essa flexibilidade e perceber que as diferentes gerações têm diferentes necessidades também no espaço de trabalho. Embora as gerações mais velhas valorizem tempo no escritório, as mais novas preferem usar os recursos tecnológicos e ter liberdade para trabalhar em outros locais. Ter um ambiente de trabalho que reflita as necessidades das diferentes pessoas será um local de trabalho onde a produtividade será multigeracional. Okay? Por isso, esta questão do escritório e da forma como se trabalha também é muito importante. Respeitar a competência e a iniciativa. Tratar todas as pessoas, dos mais novos aos mais experientes, como se tivessem competências incríveis para oferecer e estivessem motivados para fazer o seu melhor. E esta é uma crença que eu gosto muito de ter, não é? Independentemente do background da pessoa, da experiência que tem, ou do conhecimento que tem, o grau académico, ou o que seja, não é? Eu acredito sempre que as pessoas, pelas pessoas que são, pelo que já fizeram, pela vida que já tiveram, vão ter sempre para oferecer competências incríveis, não é? E se tiverem, estão sempre motivados para aprender mais. Porque se tivermos esta crença, pode nos ajudar a lutar contra aqueles estereótipos que eu partilhei no início, não é? Que, independentemente da geração, o que quer que esta pessoa tenha vai ser fixe e vai trazer para aqui. Vamos partilhar, vamos falar sobre ela e vamos perceber como é que vai funcionar. E pode ser interessante para a organização. Então, processos standardizados e já comprovados podem ser uma boa solução, não é? Os baby boomers gostam muito disto, não é? Ou seja, um processo que já funciona, que já foi implementado, que já está. Mas mesmo esses devem ser abertos à mudança e às inovações das gerações mais novas. As gerações mais novas vão sempre questionar, não é? Porque se vocês pensarem nos millennials e na Z, quando chegarem a uma empresa, a primeira coisa que eles vão fazer é questionar porque é que é assim.
Ok, ok, e alguém vai responder, é assim porque sempre fizemos assim. E estas pessoas não vão estar bem com essa resposta. Não é? O fizemos assim porque sempre fizemos assim, não é? Fazemos assim porque sempre foi feito assim. Os millennials e a geração C não vão aceitar isto. Não é? E vão questionar, e vão querer saber porquê, e vão querer fazer diferente, vão querer experimentar de outra forma. Ou porque já viram, ou porque já ouviram, ou porque já viram um vídeo, ou porque leram, ou porque o que seja foram a uma conferência, ouviram falar, vão querer experimentar outra coisa de outra forma. Por isso as organizações, claro que os processos standardizados e que já são testados e que funcionam, são uma mais-valia, dão estrutura, mas têm que estar preparados para que estas novas gerações questionem isso, evoluam, façam a empresa crescer. Okay? Oferecer então programas de mentoria. Esta também acho que é uma solução interessante. Não é? Programas de mentoria juntamente com programas de formação em como ser mentor podem garantir que as competências específicas são passadas entre colaboradores. Colaboradores mais experientes podem passar conhecimento adquirido ao longo do trabalho de anos, não é? Tipo, as gerações mais novas trazem esta experiência, trazem a maturidade, trazem esta questão histórica quase de exemplos que podem dar que as gerações mais novas não têm, o que lhes permite crescer também. Colaboradores mais jovens podem ser mentores para os mais velhos das novas tecnologias. Não é? São estas gerações mais novas que podem, às pessoas das gerações mais antigas, não é? Ensiná-los e esta interação de eu trazer a geração mais velha a trazer a história é? E o conteúdo e a experiência, e os mais novos trazerem as tecnologias e o encaixar isto faz com que haja crescimento e mais-valia para ambos. Mentoring pode ser de um para um, é? Encontrar aqui as pessoas identificarem mentores, as pessoas estarem disponíveis para fazer mentoria. Programas de grupo, pode ser envolver as equipas de gestão também, ou mesmo colocar, eu já fiz isto em algumas empresas que já trabalhei, que é, temos algumas pessoas que estão disponíveis para ser mentores, é? Ou pela experiência que têm, ou pelas competências que têm disponibilidade para mentor. As outras pessoas da organização saberem que essas pessoas são disponíveis para ser mentores e as pessoas poderem falar com eles, olha, eu gostava que fosse o meu mentor nesta questão, nesta skill, nesta experiência, neste conteúdo e às vezes, mais do que uma formação técnica e um conteúdo muito específico onde temos que ir buscar alguém, às vezes temos pessoas nas organizações que só pela experiência que têm e as coisas que fazem fora do trabalho até conseguem trazer muito mais as outras pessoas. Por isso, esta questão de mentoria é uma questão também de valorizarmos, quer sejam as gerações mais antigas, não é? Os baby boomers, os X, não é? Podem se sentir na mesma muito úteis, não é? E quase promovidos para esta questão de poderem ser mentores de outras pessoas e trazerem essas competências e experiência que têm. Ok, e por fim tem aqui Focus on Team Building. Ajudar os membros da equipa a usarem as forças de cada geração, não é? Imaginem que depois desta discussão que tivemos aqui, não é? Desta partilha, imaginem se vocês estivessem aqui, não é, o quão mais rico isto seria, com exemplos, com partilhas e por aí fora, e nós, enquanto grupo, imaginem este grupo de pessoas que estamos aqui, o quão mais habilitados estaríamos para trabalhar em conjunto com as diferentes gerações. Só o facto de termos discutido e partilhado estas coisas aqui, não é? Só isso, sem mais nada, sem conteúdo técnico específico. Não é? Isto cria uma consciência de grupo e individual muito maior. Por isso, e ajuda-nos, claro, a identificar quais é que são as forças e alavancar essas forças para criar resultados. Veteranos têm imenso conhecimento das instituições, não é? E a verdade é que quer os veteranos, quer os baby boomers, não é? Criaram estas coisas das empresas. Não é? Claro que as empresas hoje estão a mudar, não é? Mas a base, é? As instituições, e por isso eles têm esse conhecimento e isso é valioso, é muito valioso. Baby Boomers são entre os colaboradores com mais conhecimento e ajudaram a construir as organizações que hoje em dia conhecemos. A geração X gosta de correr riscos. É? Os Millennials vão construir o futuro das organizações. É? Somos nós que o estamos a fazer. Não é? Tipo, já estamos a mudar as organizações com estas necessidades diferentes que temos com esta tecnologia. As organizações têm que se adaptar. Não é? Porque é aquilo que eu vos digo, não é? Mais tarde uma organização que não se adapte, mais tarde não vai conseguir empregar miúdos da geração Z. É impossível. Não? Uma empresa muito tradicional. Os miúdos de hoje em dia não vão conseguir trabalhar nessas empresas. Descobrindo novas metodologias, canais e formas de inovar. Ou seja, a geração os millennials, né, estão a trazer muito esta coisa de questionar e de desafiar. Ok, focus on team building. E acho que era isto assim, que eu tinha para partilhar com vocês aqui mais de como é que podemos aumentar então este trabalho de equipa e a produtividade. Deixo-vos aqui estas dicas, claro que há muitas outras, né, mas eu acredito muito na partilha de experiências, né, e no contacto pessoal. Né. Eu sou millennial
Mas eu gosto muito desta coisa do contacto pessoal. Claro, eu adoro a tecnologia, não vivo sem isto, sem os Spotify e as Netflix e os 500 grupos, mas eu gosto muito do contacto pessoal e desafiar as pessoas, e por isso eu acredito que só muitas vezes discutirmos um tema, não é? E por isso quando falo aqui sobre as sessões de diferenças, só isso acho que já eleva o nosso conhecimento para um nível muito diferente. Mais coisas que eu coloquei aqui. Ok, então assim, mais aqui em jeito de conclusão então. Descobrir formas dos colaboradores de diferentes gerações trabalharem melhor em conjunto e serem mais produtivos é essencial e é possível, não é? E é uma realidade no nosso dia. Acho que estas perguntas podem ajudar. Qual é o estilo de comunicação preferido daquela pessoa, não é? Daquelas gerações? Quais são as necessidades e expectativas de cada pessoa? E eu sei que isto às vezes pode parecer básico, mas acho que às vezes nós, no nosso dia a dia de trabalho, nem sequer fazemos isto com o nosso colega, não é? Quanto mais quando pensamos em gerações e grupos diferentes e como é que eles esperam ser motivados. O que é que me motiva? E eu poder partilhar isso com as outras pessoas, não é? De forma aberta, de forma vulnerável, não é? Tipo aquilo em que eu acredito. E acho que cada vez mais estas gerações, quer os millennials, quer a Z, não é? Esta questão do medo, não é? Que havia dos baby boomers, não é? O medo de perguntar, de falar no trabalho, não é? De cometer erros. Não é? Hoje em dia é incentivado o erro, não é? É incentivado as pessoas questionarem, é incentivado as pessoas partilharem, por isso cada vez mais as pessoas poderem partilhar estas expectativas, as necessidades, as motivações, ajuda ao grupo como um todo a ser mais eficiente, mais motivado e mais produtivo. Relacionamentos entre as diferentes gerações devem focar-se no porquê. Porquê que aquela pessoa está a comportar-se daquela forma. Não é? Percebermos isso, não é? Temos curiosidade e podemos falar sobre isso, ajuda muito a melhorarmos. Sobre a geração Z, não é? Eu escrevi aqui isto e acho que pode ser engraçado. É certo que os millennials também cresceram num ambiente em que a tecnologia estava muito presente. Okay? Mas ao contrário da geração Z, lembra-se dos tempos em que a internet não era acessível e em que tinham de esperar pelo dia seguinte para contar aos amigos as novidades da escola. E isto é o futuro, por isso. A geração Z, percebem? A grande diferença é que a geração Z não vai ter esta referência. Não é? Esta coisa é muito engraçado, não é? Isto que está aqui, que é, eu lembro perfeitamente isto acontecer, não é? E uma pessoa está ansioso no dia a seguir para poder chegar à escola e contar as coisas. A geração Z não é? Acontece, tiram uma fotografia tipo, e partilham. É? Tipo, a geração Z é a geração das imagens. É? Enquanto a geração, os millennials, somos a geração tipo das mensagens, não é? A geração Z é a geração do vídeo e das imagens, não é? E acho que isto é uma metáfora interessante da evolução disto das gerações. Eu, não é? Comecei com esta cena das mensagens, né? E também agora já sou mais de imagens, né? Mas eu se pensar nos miúdos hoje em dia, né? Os diretos, né? Se vocês pensarem nos Instagrams, nos Facebook, né? Os diretos, né? A geração Z é a geração do momento do direito do que está a acontecer agora. Não é? Por isso já não é tanta geração do escrever texto e de mensagens e por aí fora. E é esta a evolução, quando eu falava daquele gap e do crescimento exponencial aumentar, tem a ver com isto. Não é? Tem a ver de uma geração para a outra, né? Cada vez este gap vai ser tipo, maior e muito mais rápido. E por isso o futuro que nós encontramos é este. Né? Se vocês verem aqui esta imagem que representa um bocadinho isto, é, os miúdos vivem dentro dos telemóveis, todas as coisas que estão a acontecer aqui. Né? E se calhar estes estão a olhar para o telemóvel porque estão em direto com outro grupo, né? Então estão a viver o momento através da questão virtual. Ok, tinha aqui a Mercedes escreve, custa imaginar, não custa, mas para mim, que vivi a maior parte da minha vida sem isto, temos que aprender a ver as coisas como as novas gerações veem. É mesmo o futuro. Ok? Pronto, isto era assim aquilo que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Eu tinha um vídeo também para vos mostrar que é mais engraçado do que outra coisa. Pronto, eu, entretanto, como só encontrei o vídeo ontem à noite e não tive tempo de preparar muito para ter disponível aqui para passar, a solução que eu vou ter aqui é partilhar com vocês o vídeo. Por isso, o que é que eu iria sugerir, se vocês concordarem? Eu ia-vos enviar o vídeo, o link, vocês abriam e viam o vídeo, porque eu não posso partilhar aqui o som, essa é uma questão mais técnica. E por isso, eu dava aqui 2 minutinhos. Entretanto, eu também bebi água e ia à casa de banho. Vocês viam o vídeo e depois fazíamos aqui mais um wrap-up onde vocês podiam trazer questões e por aí fora. Eu acho o vídeo muito engraçado e acho que reflete exatamente tudo isto que eu estive aqui a falar e que estamos aqui a partilhar. Parece-vos bem esta questão de partilhar o vídeo, vocês verem o vídeo e depois voltamos a falar? Sim? Ok. Então eu vou buscar aqui o link. É mesmo assim, não é? Eu acho que isso reflete muito os miúdos do nosso dia-a-dia. Não é? Tipo, que é, que é muito isto que eu estava a partilhar com vocês, não é? E vocês aí claramente veem o desafio de gerações, não é? Um,
E pronto, acho que o vídeo, acho que resume muito bem isto tudo aquilo que eu estive aqui a falar e acho que é engraçado porque eu consigo ver perfeitamente isto a acontecer e se vocês tiverem filhos e se tiverem miúdos, não é? É assim que eles vivem hoje em dia, não é? Olhar para o telefone. E quando ela diz que tem conhecimentos informáticos, não é? Tipo, não é no Excel, nem no Word, nem nada disso, não é? É nas aplicações e nas coisas um, que usa. Muito fixe. Pronto, esta era assim a informação que eu tinha para partilhar com vocês hoje. Entretanto, tenho a certeza que depois vou partilhar os meus contactos e vocês podem fazer mais questões ou dúvidas que tenham, falarem comigo, tudo que vocês quiserem. Como disse, eu gosto muito de falar com pessoas, por isso é uma questão mesmo de ter tempo. Um, Entretanto, se vocês tiverem alguma questão agora aqui nos últimos minutos e quiserem colocar e quiserem que eu fale, estejam à vontade. Um, e eu irei fazer uma melhor para responder. A Maria Alves diz: pode partilhar a apresentação? Claro que sim. Sim, acho que sim, não vejo problema nenhum. Depois vou ver com a Vanessa e com a malta aqui da Galileu como é que fazemos isso. Há assim mais alguma questão que vocês tenham? Pode ser sobre mim, sobre a apresentação, sobre o que vocês quiserem. Eu estive a preparar isto nestes últimos dias, essencialmente até mais ontem, mais por questão de tempo e ter tudo, por isso eu espero que tenha sido claro na informação, pois eu tentei, como vos disse, uma parte das minhas apresentações são só imagens, né? Eu tenho tipo uma ou duas palavras de texto, por isso esta foi um bocadinho diferente daquilo que eu costumo fazer, mas pronto, eu senti pelo formato de não ser presencial, que vocês iriam necessitar de mais conteúdo para poderem seguir a informação, por isso eu espero que tenha ajudado os slides com a informação, apesar de terem ali um bocadinho de texto, espero ter ajudado no enquadramento. Espero que também tenha sido claro, que vocês tenham gostado, que tenham rido com algumas coisas e que esta informação vos ajude no vosso dia a dia de trabalho, quer seja nas organizações e nas equipas que vocês trabalham, mas também no vosso dia a dia com as famílias e que tragam esta discussão para cima da mesa, que só trazer a discussão para cima da mesa muitas vezes ajuda a lidarmos com as situações. Fixe, obrigado pelo feedback que vocês estão a dar. Pronto, eu, como sou millennial, gosto de feedback tipo instantâneo, não daqui por 6 meses, por isso obrigado por me estar a dar já, acho que é fixe. E pronto, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Como vos disse, eu depois vou ver esta questão de partilhar as coisas, eu depois vou ver. Eu não sei se tenho acesso, uma certeza que a malta aqui depois arranja aos vossos contactos. Se vocês estiver ok com vocês, eu depois partilho o meu número pessoal e o e-mail e por aí fora, se vocês quiserem. Se tiverem alguma dúvida, podemos falar posteriormente, não há problema nenhum. Fixe, malta, então sendo assim, se calhar dou encerrada aqui a formação. Foi um prazer estar com vocês, a olhar para dentro desta câmara, deste olho, foi um bocado estranho. Eu costumo fazer muitas reuniões, né, por videoconferência, por fora, mas estar assim a dar uma formação com uma câmara que parece do Star Trek foi um bocado estranho. Mas tenho a certeza que vocês são muito bonitos e muito interessantes, por isso foi um gosto estar com vocês hoje. Muito obrigado.